Olá, seção de engenharia. Isso aqui não é sala de guerra. Os dois que estão aqui são muito polêmicos, né? Por que que é engraçado, né? Que tipo, eles estão balançando a cabeça. Eles não vão, na gravação final, esse começo aqui eles não aparecem, mas eles estão assim agora, eles estão balançando a cabeça. Mas foi engraçado que o último vídeo que eu gravei, que na verdade esse aqui não vai ser depois do último, esse aqui vai ser daqui a 15 dias, quer dizer, vai ter um episódio antes desse, que vai ser o de AI com software livre. E esse daqui vai vir depois. Quer dizer, esse aqui só vai ser lançado daqui a 15 dias. Mas quando eu fui gravar, eu gravei com o Zan, o anterior, né? Eu gravei com o Zan e com o Theo Calvo, né? Aí eu tava conversando com o Theo Calvo e tal. Aí eu falei, eu vou aproveitar esse episódio aqui que tem. Todos nós somos calmos, nós três somos pessoas calmas. E vou gravar o episódio polêmico, entre aspas, que é o. Será que tudo mudou, né? Que foi o último episódio, né? Não foi antes desse, foi esse, né? Será que o jogo mudou mesmo? Foi o que a gente gravou antes desse. Aí o Theo Carlos virou pra mim revoltado. Ele falou: Não, Carlos, como assim, cara? A gente é combatível, eu tô usando. A gente não é calmo. Eu falei: Cara, eu sei que a gente não é calmo, mas se tu comparar com os outros dois, do episódio passado, aí ficou assim: E é verdade. Enfim, é a dupla. Você já deve ter imaginado quem é, né? Mas é aquela dupla, né? Que é daqui, os haters, né? Tipo, o trio dos haters. E o que a gente vai falar? O tema que a gente vai falar aqui é slop, né? O que é slop? É relacionado a IA, né? O que é slop? As coisas relacionadas ao slop. E vou deixar aí se apresentar, por favor, agora é a ordem alfabética aí. Quem é o primeiro aí? Se apresenta aí, dupla do barulho aí. Daniel Romero aqui, na internet em Free Slack, o seu doidinho de bairro preferido. Tá desligado o som. Eu sou já de cara, já faz bosta. É... Oi, eu sou o Giovanni Bassi, eu sou um programador que tá curtindo o sabático. Porque na realidade, tipo, esse episódio não ia ser com eles, né? Só que, tipo, eles dois são os doidinhos de bairro que sempre me ajudam na minha emergência. Tipo, eu era com o Rodolfo, mas o Rodolfo preferiu ir pro churrasco. Viu, Rodolfo? Eu cagueto mesmo aqui. Mas ele vai estar aqui em alguns outros episódios. Ou seja, Mas aí os dois vieram. se eu tivesse um churrasco agora, eu também não tava aqui. Mas não dá, aí tu e o Daniel Romero, vocês são doidinhos de bairro. Quando eu chamo, vocês aparecem, cara, não adianta. São os gênios da lâmpada aí, Sempre. né? Enfim, então vamos começar com a pergunta básica, né? Tipo, o que é slop, né? Tipo, o que significa esse termo relacionado a AI, né? Tipo, aí acho engraçado, né? Que o pessoal tá enchendo meu saco, assim. Acho que o pessoal que sempre acompanha o canal percebe que eu sempre procuro falar de temas mais ligados a fundamento e sei lá, de um ano pra cá, tá AI, 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 AI. Aí o pessoal tá falando, poxa, o Carlos falou que não ia evitar isso, não ia falar isso, mas tá só falando disso. Galera, é o seguinte, antes de responder minhas perguntas, eu vou fazer um statement aqui. Galera, tem que entender, a gente tem que entender o seguinte, que o hype que tá aí, ele precisa ser combatido, né? Então existe uma diferença dos vídeos que a gente faz aqui, que eles não fogem, os vídeos daqui não fogem da temática do canal, que é falar coisa de engenharia e falar do dia a dia de trabalho, das coisas que impactam o dia a dia de trabalho. E a gente não pode se furtar, é que nem o como é que se fala, a gente não pode se furtar de conversar esse assunto, a gente vai, aí a gente estaria sendo negacionista da realidade. E aí a função social do canal, que é ajudar as pessoas a ter empregabilidade, a saber lidar com as coisas do mercado, não estaria sendo cumprida, entende? Então é isso, né? Então a gente tem que falar sobre isso, galera. A gente tem que falar para esclarecer as pessoas, para garantir a escalabilidade, para garantir a empregabilidade da galera. E tem uma missão agora, que é a missão de vida minha, que é transformar a IA em open source, né? Eu tava até conversando aqui com o Daniel antes de começar a gravar. Então eu tenho essas três missões aí, viu? Então por isso que a gente vai falar. Enquanto tiver bala nesse cartucho para falar, a gente vai falar. E o objetivo é diferente, né? O objetivo é esclarecer. Nosso objetivo não é dizer assim, olha, vocês têm que usar, vocês têm que criar 1000 agentes e etc. e viajar nas engenharias. É justamente a gente vai ajudar vocês a desviar das coisas que não faz sentido. Tipo, não faz sentido a gente mergulhar em overengineering, por exemplo. Mas basicamente é isso. Desculpa o statement aí. Fique à vontade para tentar explicar pra galera aí o que é slop, né? AI slop. Não precisa ser ordem alfabética. É, eu penso o seguinte: quando a gente vai tocar nesses assuntos assim, muito novos, muito modernos, né? Os termos eles são um pouco difíceis de definir. Eu costumo
tentar me aproximar do que as pessoas estão usando com mais frequência, né? E na tecnologia a gente está nisso o tempo todo, né? Então, pô, é muito difícil definir as coisas no nosso meio, né? Porque elas surgem e conforme elas vão surgindo, elas vão trocando de significado, ganhando novas informações e tal. O slop que eu tenho percebido que as pessoas estão dizendo, estão usando o termo, normalmente já tem gente usando slop para coisas que não são de IA, tá? Ele tá retrofitado já agora, mas em geral é para coisa de IA e feita com baixo esforço. Então, ou é um vídeo, ou é um texto, ou é um código que é feito com pouca verificação da pessoa que está gerando aquilo, pedindo para IA gerar. Ela não verifica, ela não checa se ficou bom, ela não checa a qualidade daquilo, ela só quer produzir a maior quantidade possível para atingir alguma meta que ela tem. Ou que deram para ela, ou que ela desenvolveu. Não importa a qualidade daquilo, importa a quantidade. Né? Então, a gente fala. O termo, pelo que eu me lembro, começou com vídeo, né? Esse vídeo é slop. Acho que talvez imagem também, essa imagem é slop, né? Então, aqueles vídeos fica muito claro, né? Começaram com aquele produto do Google, quando ele começou a popularizar mais, né? E aí as pessoas falaram, tinha cara de vídeo de IA, né? E aí a gente falava, pô, isso aqui é slop, né? Essa imagem é slop. Agora a gente está usando para código também. E recentemente teve aquela discussão com o cara do Ban, né? Que o cara migrou para Rust saindo de Go, e aí o cara. Saindo de Go, não, saindo de Zig, e o líder do projeto do Zig falou que ele falou que o trabalho da galera do Ban com o Zig era horrível, que eles eram um desserviço para a comunidade de Zig, apesar de talvez ser o maior projeto de Zig até então, e que eles já faziam slop muito antes de IA. Você vê que é um termo... Ele escreveu isso, tá? Então, ele falou assim, vai embora, porque vocês... que ele dizia o seguinte, as pessoas olhavam aquele código, o maior projeto de Zig que existia, e viam um monte de antipadrão e achava que aquele era o jeito de programar com Zig. Então ele chamou aquele código que não era feito por IA de slop, entendeu? Então, eu percebo que esse termo talvez ele ganhe um novo significado daqui para frente, que basicamente significa código feito com pressa, né? O produto feito com pressa, né? Pode ser uma peça de marketing, um vídeo mal feito com pressa só para entregar logo e bater uma meta. Então, eu acho que talvez eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece muito próximo do que as pessoas estão usando. A definição é bem difícil até de definir, porque é uma percepção nova, mas é fácil de você perceber. Definir é complicado, mas é fácil de perceber. Então, assim, vídeo, imagem, texto, e-book na Amazon, comentário. Então, comentário é muito fácil. Alguém faz um post ali com IA e no meio não é sobre X, é sobre Y. Aqui está o que há de novo. O que mais? Isso é o que funciona de verdade. E aí chega no O comentário. jogo mudou. É. Eu acho que o jogo não virou porque a sua narrativa. E aí você vai percebendo assim um monte de token cuspido que foi gerido, você tem certeza que foi gerado por LLM. E a pessoa nem se dá o trabalho, tipo assim, vou passar essa vergonha no Pix, não é no crédito nem no débito, não. Passa logo ela no Pix. E gera qualquer porcaria ali e comenta. Comenta no post do outro. Gera coisa com imagem grotesca para fazer publicação. Cara, é horrível. Horrível. Nem vou entrar no mérito do quanto isso aí é prejudicial, tá? Isso aí vai chegar daqui a pouco, em outra parte. Não, a gente vai comentar isso aqui hoje. Enfim, se eu não me engano, depois pode conferir, eu vou deixar a fonte aqui embaixo, mas slop é uma coisa que está relacionado, por exemplo, é uma comida de porco, né? Tipo, digamos que tem a comida com nutrientes, etc., que tem que dar pro bicho lá, o pessoal que faz esse tipo de coisa, que cuida desses animais. E aí, quando o cara não tem comida de qualidade, ele dá tipo uma banha, né? Tipo, dá essas coisas aí, que também alimenta, entre aspas, mas não é nem nutritivo. Basicamente a analogia é essa, né? E que nem vocês falaram, né? Começou com essas coisas, esses serviços mais próximos do usuário final na imagem,
música e etc. Mas basicamente, assim, alguns autores tratam, tipo, eles criam uma escala de output de AI, né? Então, basicamente, a escala ela começa com o ILOP, né? Tipo, é o lixo do lixo, é o pior tipo de output, começa com o ILOP, né? A gente fala que é ILOP, e aí o meio termo é vibe coding, e o último é o augmented, a AI augmented. Tipo, a escala final é essa, né? Dentro dos outputs do que é gerado, no caso, por AI. Mas eu acredito que tem vários níveis, porque eu acredito que o impacto seja um impacto cultural, né? Cultural, social. Eu acho que o impacto não é apenas de qualidade do código que é gerado, por exemplo. Porque pra gente o que interessa é falar sobre código, né? Tipo, a gente não é. Quer dizer, dependendo do, do ponto de vista, a gente é artista, sim, mas a gente não é artista. A gente tem que focar mais nas questões de código mesmo, né? Tipo, que eu acho que tem esses níveis. Tem o nível do código, tem esse nível dessa escala que eu falei para vocês, tipo, o pior tipo, o Sherlock, o meio termo é vibe coding e teoricamente o de maior qualidade é o augmented, né? AI augmented. Mas eu acho que tem a questão que eu até falei pro Daniel Romero antes daqui, tem a questão do brain rot, né? Que isso também é consequência do ILOP, né? Eu, pelo menos, considero. Eu considero isso como o Didi falou, tem impacto, né? Tem impacto nas pessoas. E eu acredito que esse fenômeno, entre aspas, do brain rot, que a gente sempre cita aqui, né? Até citei no último episódio, no episódio que a gente estava juntamente, a gente citou, que a pessoa fica acomodada, né? Tipo, tudo eu peço para AI. E como nessa escala o Glop é pior do que Vibe Code já não é uma coisa boa. Então, tipo, a pessoa que faz o Glop, ela, né, acaba tipo, vai perdendo a capacidade cognitiva, se é que já teve algum dia, né? Não sei se vocês concordam comigo com essa questão desse impacto, qual é a opinião de vocês? Essa questão do impacto da pessoa estar utilizar, a tua que utilizar. E já, sei lá, eu terceirizei meu cérebro, eu já joguei tudo pra LLM e eu vou confiar em tudo que ela faz e não interessa o tamanho da saída, né? Eu acredito que a questão do slop não é só questão de qualidade, acho que é bem visual mesmo, porque geralmente é muita coisa, né? Tipo, muito lixo. Aí gerei uma coisa que, sei lá, um código gigantesco ou gerei um comportamento totalmente anormal, tipo, o agente foi lá e formatou o sistema operacional da minha máquina, ou sei lá, tentou invadir alguma outra coisa. Entende? É, O que é que eu, vocês acham disso? eu não sei se a gente dizer que o slop é a causa do brain rot, talvez seja o contrário, né? É, ou talvez esse seja um processo de cíclico de retroalimentação, né? É, quando você entra nesse ciclo de utilizar LLMs para produção de qualquer coisa, né? Você tem que assumir uma postura de trabalho profissional, né? E aí você tem que checar, você tem que, né? Se você abandona esses processos que te tornam um profissional, você está aceitando o que está saindo, de qualquer jeito. Isso aí vai ter problemas de qualidade que a gente falou mais cedo. E aí você vai pegar esses problemas e vai passar para as pessoas para quem você está trabalhando, para quem você está servindo, o produto que você está criando. Qualquer que seja ele, seja um vídeo, seja código, né? E eu acho que realmente ele pode ser, o slop pode ser considerado isso pode ser considerado causa um do outro pelo seguinte: se eu estou consumindo produtos de qualidade ruim, a minha barra de demanda ela baixa, então eu aceito mais coisa. E aí eu pego, eu vejo, eu tô tão acostumado a ver aquilo, minha cabeça tá apodrecida, né, que é o rot. Então, quando eu tô produzindo alguma coisa, eu vejo aquilo, eu considero aquilo normal e eu também passo para frente, né? Ainda que eu ache, tá, que não seja esse o mecanismo mais comum. Eu acho que sem dúvida ele implica nisso, mas eu acho que existe uma questão ali muito mais do tipo: as pessoas estão massacradas no serviço, elas estão cansadas, e o LLM ele é um atalho muito fácil.
do tipo, deixa esse negócio fazer o meu trabalho, que eu vou fazer um outro brain rot. Eu vou abrir o Instagram, eu vou entrar no Doom Scroll, enquanto ele produz o código para mim, daqui a 5 minutos ele termina, eu dou uma olhada por cima, olhar por cima não é bom o suficiente, né? Vai produzir slop, e aí eu vou lá e publico aquilo. Então a gente entra num ciclo onde eu estou consumindo lixo, eu estou produzindo lixo, e tudo isso conectado aos LLMs. Então, eu acho que esse é um mecanismo que eu acho que está muito frequente hoje. Existe um outro mecanismo, tá? Que é um mecanismo de que ele vem do mercado atual, como ele remunera a produção de conteúdo. Então, a gente está numa situação hoje que se você está aqui no YouTube, aqui, né, Carlos? Então, você tem que produzir vídeos com uma certa frequência, tem que fazer shorts, tem que fazer, senão seu canal desaparece, né? Então, se a situação é essa, eu vou produzir vídeo com IA, vou produzir uma quantidade maior, porque eu tenho mais visibilidade. Eu já vi alguns estudos mostrando que se você produzir uma certa quantidade de vídeos com IA e ir jogando esses vídeos e tal, o YouTube vai em algum momento acabar mostrando mais seus vídeos. Então você acaba ganhando mais dinheiro. Então, em vez de pegar, vamos dizer que eu quero usar IA para produzir meus vídeos. Em vez de produzir um vídeo muito bom com a ajuda de IA, eu vou produzir 20 vídeos ruins com slop, porque isso me remunera mais. Então eu tenho uma decisão para tomar. Eu vou fazer um produto melhor, mais cuidadoso e publicar ele com uma frequência menor e ser penalizado pela plataforma, ou eu vou produzir um monte ruim, qualidade baixa, sem checar e ser remunerado pela plataforma. Pô, não tem nem o que pensar. Se isso aqui é um business. Cara, capitalismo, cara, isso é um mercado. Dane-se o cliente, eu quero ganhar dinheiro, entendeu? E então, nenhuma empresa no capitalismo existe para servir o cliente, ela serve para ganhar dinheiro. Servir o cliente é como ela ganha o dinheiro. Certo? Então, se a plataforma trabalha recompensando uma produção ruim, então eu vou fazer uma produção ruim. No emprego não é diferente. Se o meu chefe me dá um bônus porque eu fiz mais linhas de código e é isso que ele está valorizando, então eu vou produzir mais linhas de código. Você percebe que é a mesma dinâmica de incentivo perverso, né? Eu só queria complementar, tipo, isso que tu falou, tipo, assim, tem um modelo que dá muito lucro, né? Tipo, que é a enshittification. A gente já várias vezes a gente acaba por cair assim, involuntariamente nos primeiros vídeos que a gente começou gravando criticando a LLM, a gente sempre caía falando de enshittification. Mas é isso que puxa. O Slop, ele tem essa relação, né? Ele pega o Slop e o Brainrot. Ele pega o trem, né? O vagão, sei lá como é que chama. Ele pega o embalo do enshittification, né? Que é que a gente falou. Né? Porque, tipo, tem um canal, tipo, tem várias metas que a gente tem que você tem que atingir. Eu não atingo nenhuma das metas que o YouTube me passa, por exemplo. É surreal, viu, galera? Pelo menos o que aparece aqui pra mim. Mas aí, isso tá dentro do loop da enshittification, né? E acaba que o Slop ele entra, né? Ele pega esse embalo, que é exatamente essa descrição aí do que o Didio acabou de falar, né? Enfim, vai lá, Danilo. Não, queria só fazer um complemento. AI, LLM, ela intensifica o brain rot, né, com o slop, mas não é a causa, a raiz, né? A raiz ela vem, sei lá, tem estudos ali de 2009 falando de quão prejudicial é multitasking. O cérebro é feito para focar em uma coisa por vez. Ponto. Eu sou multitarefa, vender essa ideia absurda no passado, enfim, um monte de gente se prejudicou depois. E se você cortar para a última década, ficou bem comum os vídeos, né, com overstimulation, né? Que é metade, é um vídeo qualquer, uma animação ali, sei lá, Minecraft, partida ali de Call of Duty, ou qualquer coisa. Então tá passando um videozinho ali de jogo e a pessoa tá falando outra coisa. Então tá falando sobre um estudo de câncer, sobre saúde pública, sobre política. E um vídeo, uma animação ali com o jogo. Então essa superestimulação, esse formato, ele é feito para pegar, para viralizar. Para a pessoa continuar, a pessoa fica confusa, se ela não sabe se presta atenção no que está sendo dito ou se ela olha a animação correndo.
e fica presa nesse vídeo ali por um tempo. Ah, isso aí é justamente para poder você rentabilizar, né? Monetizar canal e tal. Porque vicia. Aí o efeito, aí vem o efeito cognitivo disso. O efeito é o split attention, né? Então vai dividir a atenção. Você não sabe se ouve ou se assiste. Aí o resto vem a bagaceira depois. Então hoje, usar IA, né? A questão do slop é justamente para fazer isso em larga escala. Então, isso aí já vinha acontecendo na última década. Só que agora eu posso fazer muito mais e fazer pior. Aí vem as animações, vem aqueles vídeos irritantes, enfim, novelinha, cara, e vai piorando. Pra código, então, nem se fala. Tipo, a história do eu vou revisar, eu vou passar os olhos, eu vou ver, né? Olha nada. Você olha ali os 2 primeiros, no restante do dia. Nossa, fiz 22 commits hoje, 22 por requests. Legal. Quantos você leu? Me fala o que tinha no sétimo. Cara, você tem que entender o código, né? Eu acho que a questão é a seguinte: é irresponsável, é pouco profissional você entregar código que você não leu e entendeu. Entendeu? Não é passar o olho, você tem que entender o mecanismo pelo qual a aplicação está funcionando. Se você não fez isso, é slop. Porque você não tem responsabilidade sobre aquela produção do código. Aí você pega, por exemplo, o tão famoso e amigo do Carlos ali, o tio Roberto, né? O tio Roberto. Eu vou dar um troféu, eu vou dar um troféu para vocês, de puxar assunto que eu não gosto de falar, que eu vou dar um troféu. Não, mas é porque ele falou uma coisa hoje, e é muito louco, tá? Ele falou uma coisa, acho que essa semana, que é o seguinte: ele não leu o código gerado. Entendeu? Ele falou assim: eu trabalho no entorno, eu produzo bons testes, eu produzo. Ele basicamente está trabalhando na estrutura de testes e documentação do que ele espera. E ele falou: eu não leio o código, se eu estou lendo o código, eu estou fazendo isso errado. E isso vindo de um cara, sério, ele me. No começo da minha carreira, o conceito de profissionalismo na produção de software eu tirei do Uncle Bob, cara. Porque ele falava algumas coisas aí, que. Daniel. Não, é sério. Ele fala. Cara, Daniel, tu é amigo não, dele? cara, não, mas, entenda, a gente tem que pegar as coisas que são boas de cada pessoa. Eu sei, não, ok. Ele falava assim, cara, você é profissional, você tem que se responsabilizar pelo código que você está produzindo, entendeu? Você tem que fazer teste de unidade. Cara, eu levo isso comigo até hoje. E o jeito com que ele falava isso, eu dei palestras em que eu falei isso aqui no Brasil, entendeu? Porque é importante. Agora, você imagina o que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com esse cara? Onde ele abandonou a responsabilização sobre o código que ele produz, entendeu? Eu desconfio que aconteceu ali é um problema ideológico, né? Mas, enfim, essa é outra discussão. Mas, se você não está lendo o seu código e entendendo o seu código, é slop, cara. Sim. Não dá para garantir que a qualidade daquilo tá no nível que você precisa, entendeu? Mas 80% tá bom, eu tenho 20% com problema. Beleza, então você tem que arrumar. Você tem que entender que tem esses 20% Não, e arrumar aquilo. E detalhe, né? A alucinação tá em 39%, quer dizer, os 20% tá no meio, né? Quer dizer, então. aí eu ia 80%, beleza, aí os outros 20% não tem nada a ver, que tá no meio do que foi alucinado, da alucinação. Cara, você tem que arrumar esse código que tem problema, você não pode jogar ele pra frente. Isso é problema de manutenção futura, entendeu? Então, eu acho que isso é parte do seu papel como pessoa profissional, entender o que a IA tá produzindo. O trabalho dela não é produzir sozinha. É você produzindo com a ajuda dela. Não ela produzindo com a sua ajuda. Você é o autor. Cara, você pode olhar meus commits no GitHub, no Codeberg. Não tem um commit que... Vocês têm visto, as ferramentas estão se colocando como coautoras, né? Elas se colocam como... É um completo absurdo. Entendeu? Eu fui lá e falei assim, ó, todas as ferramentas que eu uso, eu deixei em uma letra maiúscula. Você não é uma pessoa, certo? Coautor é um ser humano. Jamais coloque
Coloque-se nesse patamar e jamais escreva que você é coautor. Aliás, eu nem escrevo coautor, né? Os meus textos, na primeira frase é assim: você não é um ser humano. O seu nome é tal e eu vou me referir por esse nome a partir de agora. E eu não uso você em nenhum momento. Você é um tratamento para pessoas. Ou para meus gatos. Entendeu? Eu não uso você pro meu Raspberry Pi, eu não uso você pra minha panela, certo? Uma ferramenta não é você, cara. Você trata ela pelo nome, entendeu? Então, assim, se colocar como coautor é um completo absurdo. O autor é um ser humano, o coautor pode ser outro ser humano. Uma ferramenta não é coautora, cara. A gente tem que parar com isso, cara. Parar. Todo código que você comita é seu. Você não coloca como... De novo, vou citar nos turvos aqui. Você não coloca o compilador do C como coautor do seu commit, mano. Certo? O bom é quando ela alucina e escreve até no plural. Nós fizemos. Tome. Mano, as pessoas... cara, quem aceita isso, pra mim, tá num certo nível de surto psicótico, sabe? Que não tá entendendo que ela tá lidando com uma máquina. É igual, sabe quando você tá falando com uma pessoa, eu tô falando com vocês agora, certo? Eu estou na minha casa sozinho, certo? Não tem ninguém aqui comigo, eu tô falando... Então, assim, a gente tem que entender essas questões de tecnologia, porque o cérebro, ele projeta isso, certo? Então... as pessoas estão em surto, cara. Mas tem isso. Mas tu acha que também tem as pessoas que não estão em surto, que, sei lá, a pessoa tá no trabalho e a pessoa só não é séria mesmo? Tipo, eu não sou sério, a pessoa não é séria e vou... Cara, eu não acho que tem uma questão a ver com seriedade. Eu acho que assim... Não, assim, eu tô falando isso você às vezes porque só... porque tu puxou o profissionalismo, que tu falou Não, agora então, do profissionalismo. eu A acho que pessoa não é assim, profissional, a pessoa não é profissional, de fato. Olha só, eu acho que, primeiro, você sai pelo que você paga, certo? Se você paga mal um profissional, você vai receber um serviço ruim. Então, assim, eu acho que quem trabalha a estrutura de incentivos e os salários, etc., dentro de uma empresa, é a gestão da empresa. Se a empresa está oferecendo uma estrutura de incentivos ruim, o resultado vai ser ruim. Certo? Então, assim, se você trata a pessoa como número, se você paga ela mal, se você grita, se você não lidera, se a tua empresa é um lugar ruim de trabalhar, você tem um resultado ruim, é sua responsabilidade, cara. Entendeu? Então, assim, você fala, o cara é preguiçoso. É o seguinte, gente preguiçosa só se cria em lugares que pessoas preguiçosas funcionam. Certo? A maioria delas, né? Sempre tem, mesmo nos lugares bons, às vezes você consegue se esconder por um tempo, assim, o preguiçoso se esconde por um tempo, isso funciona, né? Mas não pra sempre, bem, mas, tipo, não em quantidade, entendeu? Vou te interromper de novo, porque fica parecendo que é só preguiçoso, mas às vezes a pessoa que não é séria, ela não é preguiçosa, tipo, a pessoa só não é séria, mas ela é meio dissimulada. Mas ela só se cria num ambiente que vai permitir que ela se crie, entendeu? A responsabilidade é da empresa. Não, tudo bem, existem pessoas que estão ali que não são sérias, etc. O fato dela estar trabalhando na tua empresa é sua culpa. Entendeu? Você contratou ela. Entendeu? Ela tá ali produzindo slop porque você quer que ela produza slop. Porque a sua estrutura organizacional quer slop. Você precisa revisar a tua estrutura de incentivos, tua estrutura de remuneração, tua estrutura de benefícios, tua estrutura de carreira, para que pessoas assim não apareçam lá. Certo? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quanto maior a estrutura hierárquica, quanto mais níveis você tem, mais fácil é você se esconder quando você não é uma pessoa séria. Entendeu? Quanto mais a estrutura favorece puxa-saco, mais fácil é você, uma pessoa não séria, se esconder. Então, isso não é de agora, não é o IA que trouxe isso. Entendeu? Isso é um problema organizacional. A gente só está encontrando novas maneiras de enrolar no trabalho. Certo? Diga-se de passagem, volta, só repetindo o que você acabou de falar, estipulada pela própria empresa. No momento em que a empresa abre a boca para fazer uma corrida interna de token maxing, o que você acha que vai sair?
Não, você tá pedindo pra ser enrolado, mano. Você tá implorando pra ser enrolado. Olha, eu conheço gestores bons de empresa que isso aconteceu, que foi criado o leaderboard e o gestor falou assim, pelo amor de Deus, vamos derrubar esse negócio. Esse negócio vai criar todos os incentivos errados. E aí derrubaram, entendeu? Então, lógico que essas coisas, elas acontecem organicamente. Você trabalha dentro do que tá acontecendo, né? Isso é um problema antigo, né? Como o Di já tinha falado aqui, que é colocar meta ruim, né? Colocar indicador ruim como meta. Meu, me diga como que você tá medindo que eu vou te dizer o que você vai receber em troca, cara. Entendeu? Você mede token, você vai receber token, mano. Tem nada a ver com resultado, com lucro, com nada. Você mede token, você recebe token. Eu não gosto muito desse momento que a gente está passando, porque eu gostava da época que eu podia dizer que meu código é ruim. Ah, meu código é ruim mesmo, e eu não me importo muito com ele, com a qualidade dele, porque o importante é resolver o problema, se eu fiz algo remendado. Eu gostava de falar isso assim, criar esse meme, né? Hoje não dá para fazer isso, né? Porque tem muita gente que apoia o hype, que usa o mesmo discurso, que fala a mesma coisa, né? Fala, eu não preciso prestar atenção no código porque tipo, não é importante, né? Tipo, se eu vai me codar mesmo. Se tiver alguma coisa errada ali, a gente fica como dívida técnica. Vamos aceitar a dívida técnica. Por que eu vou ser contra a dívida técnica? A gente sempre fez dívida técnica. Então, se eu vou usar a IA mesmo. E o que vocês acham disso, né? Desse desprendimento, né? Que pelo menos nas redes sociais a gente vê isso, né? Às vezes eu fico pensando, cara, o cara tá falando isso no LinkedIn, que, sei lá, teoricamente ali tá as organizações olhando, etc. E o cara não fica fala sem medo, o cara fala sem medo, né? Tipo, nem é meme, cara, né? Tipo, sabe o que eu acho? Você vai ter gestores, executivos, donos de empresa, startupeiros e tal, que vão achar bom eu vi esse discurso. Vão falar assim, beleza, eu não quero esse preciosismo com o código. Entendeu? Eu quero que você resolva o problema de negócio do jeito que tiver que resolver. Ah, mas o código tá ruim. Beleza, porque existe uma questão que é a seguinte, essa galera acha que não é mais o ser humano que tem que tocar no código. Então, se a IA gerou um código com problema, a IA vai arrumar. Entendeu? Você só está orquestrando 20 agentes em paralelo. A gente vai demitir todo mundo, vai ficar 2, 3 caras aí, eles vão cada um orquestrar 20 agentes, é como se eu tivesse 50 pessoas trabalhando, eles acreditam nisso. Então, quando um cara desse fala, ele vai ser contratado por pessoas que acreditam nisso. Funciona? Não. Mas aí isso não é problema meu, né? Isso é problema deles. Vocês acham que, tipo assim, será que. Porque, tipo assim, a gente já falou aqui do o grande rollback, né? Tipo, por alguns posts que eu vejo de algumas empresas, eu acredito que já começou, né? Tipo, o Infoelec também acredita que já começou o grande rollback. O Didio ainda tá meio cético, tá dizendo, vai demorar mais um ano para as coisas piorarem. Eu já acho que a gente já tá vendo. Assim, para ser perceptível, mas para ser perceptível da forma que o Gigi tá explicando, ainda leva um tempo. Sim, mas sim. Deixa uma dos big providers de LLM, deixa qualquer um deles fazer o primeiro IPO. O preço real do token aparecer. Para você ver o rollback vir a galope. Eu acho que são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é as empresas começarem a perceber o buraco sem fundo que elas estão cavando, né? E parar de cavar e falar, pô, isso aqui não tá funcionando, eu vou fazer outra coisa. E a outra coisa é a bolha, né? Eu acho que são coisas diferentes, né? Então, sabe o que eu acho? As empresas que atuam dessa forma, do tipo, resolve o problema de negócio de qualquer jeito e depois a gente vê, elas não surgiram agora com os LLMs. Elas existem desde que existe a TI, cara. Sabe? Então, esse momento atual, ele permite que essas empresas produzam lixo muito mais rápido. É igual o cara lá do Zig falou, esse cara já produzia... Eu tô falando sem olhar pro código, eu só tô repassando tal. Eu não sei se o código era ruim mesmo, não sei se o código do banner é ruim agora, com Rust, se era bom, eu não sei. Mas assim, o que eu sei é que tem muita empresa que produzia lixo mesmo, que tava super ok de arrumar de qualquer jeito, e vambora, cara. Essas empresas agora estão produzindo lixo numa escala muito maior. Isso vai criar problemas muito mais rápido também. E na boa, de novo, não é problema meu. Na boa, caso real, tá? Eu sei de grande banco aqui paulistano. Não existe grande banco paulistano, né? Brasileiro, né? Mas estabelecido no estado de São Paulo, que a maneira deles de corrigir bug no mainframe é o seguinte.
ela é industrial. Você é um operário, você está sentado na tua mesa, você entra no sistema, aparece lá um chamado, você abre o chamado, você vai ter que falar assim, sistema tal, tá com tal problema. Você nunca viu aquele sistema. Você nunca atuou sobre aquele sistema, mas você vai resolver um bug naquele sistema agora. Você programa na linguagem que aquele sistema está produzido, certo? Você vai abrir o código daquele sistema, você vai ler a documentação, você vai arrumar o bug e você vai empurrar a sua correção para o seu sistema de controle de versão de 30 anos atrás que eles ainda usam. Beleza? É isso. Eles fazem desse jeito até hoje. Beleza? Isso é não se preocupar com a qualidade do código, certo? Eles funcionam assim há décadas, certo? A gente tá falando de mainframe, projeto que foi pro ar na década de 90, cara, sabe? Tá rodando ainda, beleza? Esses caras ganham tanto dinheiro que esses problemas que o software produz para eles são um traço na linha de resultado deles. Eles não ligam para isso. Você falar para uma empresa dessa que ela tem que se preocupar com o slop de meu amigo, ela quer mais demitir o maluquinho que faz o negócio e botar o resultado em produção mais rápido, entendeu? Porque esses caras que trabalham com Natural, que trabalham com COBOL, eles ganham muito bem, cara, hoje em dia. Porque ninguém mais quer mexer nesses negócios, sabe? Então, vou demitir o tiozão de 50, 60 anos. 50 tenho eu, né? Eles têm... Eles devem estar com 65, 70 anos se bobear. Você vai recuperar uma... Meu, eles estão nem aí, cara. Nem aí. Vamos cavar mais fundo o buraco. Já que a gente está a falar aqui sobre pull request, etc., e qual a opinião de vocês nesse assunto de pull request relacionado a quem, por exemplo, a quem é novato, né? A quem tá entrando no mercado, tipo o jovem a pessoa que está empolgada, né? E está gerando as coisas, está querendo contribuir para os projetos open source, etc. E aí, qual é a característica do Slop? A pessoa tenta contribuir, mas tipo assim, não entende, né? Quem é novo não entende que quando a gente vai contribuir para um projeto open source, existem os padrões, né? Existe uma forma, né? Então, tipo, não basta só eu criar, eu vou criar qualquer coisa aqui e vou jogar lá. E aí cria aquele lixo enorme que pode até funcionar, mas na prática, se for juntar, não vai funcionar. E tá cheio de lixo, cheio de slop ali. Enfim, qual a opinião de vocês sobre isso, né? Tipo, como vocês acham? Qual conselho vocês dariam para quem é jovem, para o jovem fugir do slop para esse tipo de caso, né? O que é que você acha que vai acontecer no momento em que o custo do token ficar caro, a empresa parar de pagar e a pessoa tiver que, sei lá, guardar o almoço para comer na janta porque vai gastar com token? Você acha que essa pessoa vai ter alguma chance no mercado de trabalho de sobreviver? Se ela não entende o que é que ela tá fazendo ou não sabe resolver? Tipo, resolve agora sem IA. O que é que você acha que vai acontecer? Eu vi um post agora, hoje mais cedo, onde a pessoa falou: a gente tem um problema, as pessoas estão aprendendo a programar pelos princípios básicos. E isso não tá querendo dizer que isso não está adaptado para o mundo de hoje. E é muita loucura, porque qual é a ideia de muita gente nesse momento? É que você não deveria começar aprendendo a programar por linguagens, algoritmos, estruturas de dados, essas coisas. Que isso é perda de tempo. Entendeu? Então, a gente tá com uma galera... Quem fala essa atrocidade, mano? Melhor nem entrar nisso, cara. Mas a gente tem uma galera que tá achando isso, sabe? É muito louco, porque mesmo que... Vamos dizer que a gente não tivesse numa bolha, que o preço do token não fosse explodir uma hora, quando ele parar de ser subsidiado e tal. Daqui a 10 anos, cara, quem vai cuidar do desenvolvimento do software? Daqui a 20 anos. Entendeu? A gente vai caminhar para uma idiocracia, porque se você não entende como é que você faz o software, hoje, pelos primeiros princípios básicos, como que você vai cuidar dessa arquitetura, desses agentes, etc., daqui a 20 anos? Então não dá para... Mesmo num mundo onde
agentes de código, estão escrevendo código e tal. Você ainda precisa dessas coisas. Então, eu concordo com o Daniel, assim, essa galera precisa entender o que está acontecendo. Mas hoje os incentivos eles estão completamente deslocados. Você vai contratar um júnior e vai falar para a pessoa que ela tem que codar um CRUD. Ninguém mais está fazendo isso nesse momento, cara. Tipo, eu não vou falar ninguém, vai. A galera que está usando LLM é uma bolha pequena. É que essa bolha é muito vocal, né? Exatamente. Então, existe muita gente que não está usando. Então, nesses lugares ainda isso está acontecendo. Pior, mas quem tá no meio do surto não tem mais júnior tipo trabalhando. Assim, tem organização que usa, mas não é em todos os projetos. Né? Tem organização que tem maturidade, mas está usando em projetos específicos, em escopo controlado. Cara, assim, sinceramente, se eu fosse uma dessas empresas, porque realmente, olha, existem algumas coisas que um LLM vai ser útil, certo? A gente está falando desde sempre, LLMs são úteis, só tem que saber usar. Né? Isso não é diferente de nenhuma outra ferramenta, cara. Então, assim, hoje com a Anthropic, OpenAI, etc., subsidiando o token, o que eu faria se eu tivesse uma posição de executivo? Primeiro, eu vou abusar de todos os termos de serviço deles, cara. Vou abusar. Você acha que eu vou pagar custo de API? Meu amigo, é o seguinte, todo mundo aqui faz uma conta Pro, ou aquela Plus ali e tal, sei lá, num dos provedores, faz uma em cada, certo? E eu reembolso. Não tem conta profissional, não tem conta corporativa não, mano. Entendeu? Fixo. Custo fixo, meu amigo. Vamos abusar desse serviço, certo? É isso. Vamos fazer isso. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, revisão em tudo, mano. Se você entregar código, se eu ver que você entregou código e você não entende, você tá na rua. Na rua, mano. É assim, ó. 3 strikes, entendeu? Primeira vez, anota a carteirinha. Segunda vez, primeira advertência. Segunda anota a carteira. Terceira, demissão, mano. Demissão. Segundo, você é dono do seu código. Se você não sabe o que ele faz, 3 vezes você tá na rua. Acabou. Entendeu? Dane-se. Você tem que saber. Você é responsável pelo teu código. E é isso, mano. Pô. Então, assim, você sabe tudo que tá acontecendo. Você tá usando o LLM como um assistente. Você tá provavelmente mais rápido, porque é uma ferramenta útil em muitos casos, certo? E os júniors eu ia botar maluco pra estudo. O LLM pode ser muito útil, cara. Seguinte, mano, você vai entender esse código. Você vai produzir isso, mas você vai entender o que você tá entregando. Você produziu, você não entendeu, você vai perguntar no LLM. Você vai gastar token perguntando, mano. E se você mesmo assim não entender, você chama o pleno. Entendeu? Porra, baita ferramenta pra aprendizado, cara. Baita ferramenta. Usa, mano. Sabe, eu vou te falar, cara. Metade não dos meus tokens, mas metade do meu tempo interagindo com o LLM é entendendo o que foi feito, cara. Sabe, eu programo há 30 anos, cara. Porque uma parte é entendendo realmente o que foi feito, a outra parte do tempo é, caramba, o que ele fez aqui? Caraca, que porra é essa, cara, que eu nunca vi? Porra, legal, cara, isso é ótimo, agora eu sei uma coisa a mais, entendeu? Aí eu paro e falo assim, ó, não entendi isso aqui. Por que isso aqui, você fez isso aqui, É você não, né? Por que foi feito isso? Certo? Cara, juro, eu não escrevo você, cara. Por que foi feito isso aqui? Né? Então, se você fizer essas coisas, porra, você tá se preparando. A hora que o custo do token explodir, você não tá dependendo dele, cara. A tua equipe tá preparada para escrever código. Ela escreve código com muito menos token, certo? O custo do token ficou caro, legal. Então agora eu não vou usar para isso tudo, eu vou usar só nesses cenários aqui. Beleza, vambora, a gente sabe trabalhar ainda. Beleza? Nós vamos para um modelo que de repente faz menos capaz. Beleza? Nós vamos ter que usar menos. Beleza, cara, não tem problema, a gente tá vivo. Certo? Eu perdi produtividade, mas eu tô vivo. Certo? As pessoas muita gente não tá fazendo isso. Quando esse negócio bater, eles vão ter um bando de incompetente, brain rot batendo, os júnior burro pra caramba. Não é burro, né? É incapaz. Você não formou os seus júniors. Certo? E não dá pra sair, mas é isso que eu estaria fazendo. Não formou os júniors e ainda acomodou os sêniors. Né? Sim, que é ruim, cara. A mediocridade, né? O output sempre é medíocre, né? Sempre é a média. E, tipo, é que nem
eu não me lembro, acho que foi o Theo Calvo que falou no último episódio. Ele falou, cara, o perigo disso é quem fazia os códigos de qualidade antes, que o sênior sempre procurava fazer da melhor forma, vai se acomodar. Né? Vai se acomodar e a qualidade vai baixar, porque não é ele que vai estar criando. E aí eu pergunto, essa que é a minha próxima pergunta, vocês não acham que que se acomodar, quando a gente se acomoda no final, não acho que isso faz parte do slop também? Tipo assim, não é que tá do lado bom de Ah, AI assistida, mas tipo, eu me acomodei aqui, pô, eu tô bem confortável aqui, não, porque a AI resolve depende. meus tickets, a AI resolve as coisas. Ah, tem uma. É porque vai cruzar a linha do cansaço. Então, às vezes você está acomodado, ou às vezes você está muito cansado. Tá cansado do ambiente, tá cansado daquela reunião que podia ser só uma mensagem no Zap, nem precisava ser um e-mail. Enfim. Caramba, uma mensagem. E a pessoa se estressa ali com o ambiente e tal, e acaba cedendo. Normal. Agora, nossa, a questão do acomodar é realmente uma armadilha. Tipo, é uma armadilha. Eu tento evitar, tá? No projeto do robô, teve muita coisa que eu fui fazer. Eu fui fazer um observer para coletar logs, enfim, do robô para ter observabilidade dele. E eu fiz em Rust, porque é uma linguagem que eu não conhecia. Eu queria, não tinha vivência prática, fui estudar e tudo mais. Mas foi um processo de interação, assim, de semanas, ao longo de semanas. Ficou pronto, funcionou no meu caso. Eu entendi as bibliotecas que eu estava utilizando. Eu fui contribuir porque eu li a documentação dos motores. Eu encontrei divergência na biblioteca e no que diz na documentação. Aí você recorre a quem? Livro, papel e caneta, pai. Aí eu fui pro livro, fui voltar a fazer exercício e tal, consegui minha contribuição. Usei IA, com certeza. IA para entender alguma coisa, para fazer comparação com outras coisas que eu já sabia e tal, com outras linguagens, normal. Mas para evitar o ato de relaxar, me acomodar e fazer o código inteiro com LLM, eu tive que apelar da forma como eu sempre aprendi. Então, é um mecanismo de defesa, né? Poderia ter cedido. Eu acho que é difícil, tá? Eu acho que esse é um desafio real que as empresas vão ter que enfrentar. Não é um negócio que você resolve só conversando. Do tipo, ó, vamos fazer, hein, galera? Olha, pessoal, isso aqui é importante, hein? Isso não vai funcionar, né? Então, assim, se você tá na... Porque, ó, vamos ver a realidade de maioria dos ambientes de projetos de tecnologia. Tá tudo atrasado, certo? A gente tá atrasado o tempo... Sempre foi assim, né? Tá atrasado o tempo todo. Se você dá na mão da pessoa que você tá metendo uma tonelada de pressão, uma ferramenta que vai permitir que ela produza slop rápido, ela vai ela vai aliviar essa pressão, cara. Entendeu? Então, de novo, não é uma discussão de agora. Não é agora que começamos a falar sobre isso. Beleza? Você precisa ter uma certa tranquilidade na tecnologia para que os produtos de TI sejam feitos corretamente. Isso não é novidade. Certo? O teu ambiente pode ser ótimo, você tá atrasado, meteu pressão, a galera vai correr, cara. Eu falo isso, cara, faz quase 20 anos, cara, que eu tô palestra e eu falo isso. Quando um gestor vem no ombro de um programador e fala assim, dá para entregar mais rápido? O que ele tá dizendo? O que você vai deixar de fazer para entregar nessa data que eu tô te pedindo? Certo? É isso, cara, essa é a pergunta. Se eu te falei assim, ó, eu te entrego em uma semana, e você vem pra mim e fala, dá pra entregar em 3 dias? Dá! Dá, mano! Beleza? Não vou fazer tudo que eu ia fazer antes. Qual que é o problema? O gestor parte da premissa que o funcionário tá enrolando. Certo? Que ele vai fumar menos cigarro, tomar menos café e perder menos tempo no bebedouro de água, mano. Perder menos tempo no Instagram. E aí ele vai entregar mais rápido. Isso que ele acha. Certo? A realidade é, o funcionário vai beber água, fumar cigarro, perder tempo no Instagram do mesmo jeito, cara. O que ele vai fazer é menos teste, vai ler menos código gerado por IA e vai entregar mais rápido. Entendeu? É isso, cara. Não tem nenhuma novidade nisso, tá?
A gente faz isso há décadas. Curioso. Eu falo isso há décadas, cara. Tem palestra minha em 2009 falando isso, cara. 2007 falando isso. Entendeu? Não tem novidade, cara. Então, é um problema. Né? Não adianta falar, galera, vamos estudar, vamos entender o código, porque, nossa, a gente quer estar preparado para o futuro. E aí, na segunda-feira, cheguei aí, galera, tá atrasado o projeto, o que vocês estão fazendo? Né? O bônus não vai sair. Ó, se não sair, a gente vai perder gente na equipe, vamos ter que demitir. Você fala isso daí, maluco, desculpa, vou fazer o que eu tiver que fazer. É nóis. Não vou ler porra nenhuma e vou entregar tua meta, mano. Tá entregue aí, ó, essa bosta. Entendeu? É isso. O mais curioso é que a discussão lá de agents, de automação, de superprodutividade, e eu vou dormir, o modelo fica trabalhando por mim e tudo mais, e ainda assim você tá com o projeto atrasado. Cadê a Cara, produtividade? Não é curioso? porra, é muito legal olhar isso, né, cara? Você percebe que onde estava a raiz do problema, né? Onde é que ela tá? Né? Porra, é isso que você tá falando, Daniel. Porra, caraca, cara. Temos um problema, né? Houston, we have a problem. Where? Quando não é isso, Então. é o total oposto, mas também sem resultado efetivo. É, tipo, tá entregando um monte de funcionalidade que o cliente não pediu. A gente já falou isso aqui no teu canal, né? É. A gente já falou, o filtro acabou, né? Acabou o filtro, cara. Não falo mais não, eu faço tudo, né? Tava vendo agora, cara, quem foi o Felipe que postou, eu até repostei ele lá, ele falando assim, o Felipe Regazio lá no Twitter, ele falou assim, o business vai mandar na TI. Fudeu, cara. Fudeu. Assim, não porque o business não devia mandar na TI. O business deveria mandar na TI com relação a prioridades, entregas. Mas se ele vai mandar na tecnologia, tecnicamente, fudeu. Entendeu? Nós estamos ferrados, cara. Vai dar merda. Certo? Tipo, isso aí vai mandar. antigo. Manda minha resposta lá porque ele falou foi o seguinte: ele não tá criticando, ele só tá olhando pro fato, né? Eu falei assim. Cara, business mandar na TI é você mandar o seu neurocirurgião fazer uma coisa. Você não manda no seu neurocirurgião, mano. Você manda ele falar assim, ó, o que você manda no seu neurocirurgião é resolve minha doença, certo? Você não manda como ele resolve. Beleza? Business mandar na TI é ele falar assim, ó, eu quero que faça tal coisa, de tal jeito. Não. Você pede o que você precisa. Eu entrego do jeito que eu preciso entregar, certo? Eu preciso fazer isso e aquilo. Você não manda na forma com que eu faço isso, no como eu faço isso. Você manda no que eu faço. Olha, eu preciso resolver um problema de negócio. Resolve aí pra mim com tecnologia. Beleza? Eu vou descobrir como que eu vou fazer isso de uma maneira sustentável dentro da nossa governança para que a gente ainda tenha empresa daqui a 10 anos. Certo? E aí voltamos numa outra discussão que eu nem vou entrar, mas só vou mencionar, que é, nenhuma empresa grande vive em 10 anos, né? Ela vive em 3 meses. Então, Isso. essa é outra discussão. Já falamos sobre ela aqui, não vou entrar nela de novo. Nos últimos 5 anos, eu tive 2 momentos em empresas diferentes, mas com essa mesma pegada, né? Em uma reunião one-on-one. Então, eu tava lá com o meu manager, e aí ele, cara, por que você tá aqui? O que você está fazendo? Então, tentando resolver o problema dos clientes. Aí ele, não, sua missão não é essa. Sua missão aqui é fazer o preço da estoque subir. Então, a partir de hoje, a prioridade mudou. E eu, inocente, achando que eu estava ali para resolver o problema do usuário final. Negativo. Você vai resolver o valor da estoque. Tem que subir. Tudo que você faz é feito assim, né? Eu estou ajudando o cliente porque eu preciso que o preço da ação suba. Eu estou fazendo tal coisa, eu estou fazendo um código melhor porque eu quero que a ação suba. Eu estou olhando... Então, se você olha assim, tem que fazer isso. Por quê? Porque eu preciso... Tem que ajudar o cliente, porque eu preciso que a ação... Ajudar o cliente vai ajudar a preço da ação subir? Não. Então eu não vou ajudar. Certo? Aí, como é que você resolve isso, né? Você
bota o bônus desse funcionário atrelado a ajudar o cliente. Isso não existe, tá? Não existe meta aliada a bônus porque ajudou o cliente. Não. Porque sabe como é que funciona, cara? É assim, ó. A meta do funcionário lá na ponta, ela é conectada na meta do gestor, que é conectada na meta lá do diretor, que é conectada na meta do executivo, certo? E nenhuma deles, né, começa lá em cima, cara. E a do executivo, ela é completamente ligada ao preço da ação e ao lucro. Certo? Então é o seguinte... Se ajudar o cliente... Cara, olha, pô, a gente tem a história do Google Search, cara. Isso aí saiu 3 anos atrás. Eles efetivamente tornaram o Google Search pior porque fazia o preço da ação, fazia o lucro aumentar, cara. A gente tem... Vazaram e-mails do Google. A gente sabe, isso é um fato. Certo? Se a busca é pior pro cliente, ele volta na busca mais vezes. Certo? Nossa, esse exemplo aí me lembrou o do Copilot. Agora, é a mesma coisa, só que como mecanismo de defesa. Eu não posso, né? Você é um cliente enterprise grande, lá do Copilot, tá assinando, tá pagando e tudo mais. Eu tenho que me livrar de você para eu ter menos prejuízo, porque eu quero encerrar o produto. Só que eu não posso encerrar o produto, porque aí eu, como fornecedor, vou quebrar o contrato. E aí eu vou ter que te desembolsar mais uma grana. Então, qual é a minha solução mais rápida para ajustar isso? Tornar o produto o pior possível. Tornar a experiência pior possível. O suporte o pior possível. Para você desistir do produto e sair. Então, E vai aumentar a prestação. Vai refletir porque, olha, a gente já sai lá no relatório para os acionistas, a gente já está dando baixa, está encerrando. Vai matar isso aqui, vai realocar a grana, a capacidade humana, a capacidade computacional, whatever, nesse outro projeto. Aí eles, legal, a ação sobe. Mas o produto tá ruim, não importa, mas a ação subiu. E vocês acham que o Slop e todas essas coisas relacionadas ao Slop estão nesse tipo de... Já estão nesse tipo de loop ou não? Ou tipo, ainda não dá pra pensar nisso? Com certeza. Ué, se tu chega pra mim e diz, Daniel, tu tem que fazer o preço da ação subir. Ignora o usuário, ignora o cliente, ignora as boas práticas, tem que fazer o preço da ação subir. Você está dizendo o quê pro É que ninguém fala isso, né, Daniel? Ninguém fala assim, não, ignora... Dessa forma não. Não, dessa forma não. É mas sutil. É sutil, cara. É tipo, faz aí, dá teus pulos, mano. Entendeu? Mas... Ninguém vai falar ignora o cliente, só não foque tanto, né? Tipo, não... Beleza. É porque o cliente não tá na meta, cara. Ele não tá na meta. Não tá. Não, a reunião de dezembro foi no meu ambiente de trabalho, foi literalmente assim, cara, isso aqui tem que ficar pronto daqui a 2 semanas, porque a gente tem uma notícia para soltar. Foi literalmente isso. Aí, pô, você trabalha com marketing? Não, era um produto, era um release de um produto. Era um deploy, tinha clientes na outra ponta que queriam usar. E a meta era o preço da ação, não existe ação ainda, não teve IPO, mas assim... Não, a gente vai pois soltar uma notícia e vai impactar. Desculpa te interromper, mas eu tô fazendo essa pergunta porque teoricamente, a gente ainda não chegou no oligopólio nem no monopólio do hype. Eu acho que a gente ainda não chegou. Mas a gente não tem. A gente não. Porque apesar da gente ter. Tipo assim, é que nem eu falei no último episódio. Uma coisa são as clouds. As clouds, elas podem brincar de AI, brincar elas estão na dela. Elas têm hardware ocioso, elas podem brincar porque elas já estão no oligopólio. Elas podem fazer isso que vocês estão falando. Mas e os outros que não estão? Que estão apostando? Mas a gente não está numa situação de oligopólio tradicional, Carlos. Porque se a gente não tivesse a China nesse momento... não é só a China, mas principalmente a China, né? A China tá aí. Eu tô considerando tudo que tá aí. Exato. Então, se a gente não tivesse, se a gente tivesse só Anthropic, OpenAI e Google nessa briga, né? XAI, né? A gente estaria vendo outro jogo, mano. Seria outro jogo. Né? Então, isso seria um oligopólio, de fato. Hoje a gente não tem essa situação. Hoje... As cartas estão no baralho, ninguém sabe o que vai pegar, pode dar tudo errado para essas empresas e elas sabem disso, inclusive provavelmente vai dar,
né? Para elas, para os hyperscalers, para Oracle, vai dar merda gigante, cara. Então a gente não tá numa situação de oligopólio, não tá. Elas estão tentando fazer com que esteja, né? Mas não tá. E não depende delas, né? Não depende. Cara, está se discutindo, está se aventando a possibilidade de proibir o uso de LLMs chineses ou LLMs livres nos Estados Unidos. Sim. As duas possibilidades estão na mesa, sim, certo? Para isso eu só respondo, mano, proíbe, por favor. Eu quero muito que eles façam isso. Esse porque seria assim, um tiro no pé gigantesco. Nossa senhora, você imagina, os Estados Unidos volta para a idade das trevas, mano. O mundo corre para frente e eles correm para trás, cara. Certo? Eu quero muito que eles façam isso, certo? Então, isso está em discussão porque eles querem formar um oligopólio. Né? Eles querem. Só que eles esquecem que eles não são o maior mercado da Terra. Não são mais. Né? Então, eles fazerem isso, eles criam um problema, mas isso seria uma iniciativa para tentar criar um oligopólio. Certo? Isso é um negócio que eles não controlam. Está além deles, né? Eles estão numa situação ingrata, cara. Essa é a grande realidade. Eles não conseguem mais parar as empresas chinesas de destilarem os modelos deles. Não conseguem. É impossível, certo? E ó, eu tenho, todo mundo sabe, isso é meio público, né? De que eles estão sendo destilados agressivamente, cara. E eles não conseguem impedir. Né? Então eles estão num puta dilema, que é, e agora? Eu faço o modelo, libero... Explica aí o que é ser destilado, por favor. Não, eles gastam bilhões para criar um modelo de base, colocam o modelo no ar, liberam por um custo alto de API, porque é o quanto o modelo custa para operar, que também é subsidiado, mas é menos, né? E aí vai lá uma empresa chinesa e acessa essa API e cria um novo modelo com base no modelo que eles gastaram bilhões por um preço irrisório. Mas é para pegar só um trecho dos dados. É assim, você tem o seu input, você faz uma pergunta. O modelo vai gerar uma resposta. O que é que está no meio? É o reasoning. Então você observa, quando você pede ali no cloud ou no ChatGPT e tal, você faz uma pergunta. Aí ele processando, pesquisando tal coisa na web, trazendo tal informação, raciocinando sobre, fazendo a linkagem de tal informação. Então esse histórico no meio, essa camada que você consegue capturar na API, é o reasoning. Então é esse histórico que eles vão capturar, ou destilar, né, da transição do input, entre o input e o output, para treinar o modelo deles. Então isso vira instrução para o treino do meu modelo depois. Então é só gerar essa quantidade de instrução massiva. Então, assim, por que eles não ocultam isso? Não. Por que eles não ocultam o reasoning? Não tem como. Porque vai ocultar e aí vai ficar só a ampulheta ali girando. A experiência do usuário fica horrível. Não, mas é API, ruim. Cara. Mas é API, cara. Eu não sei. Porque seria só ocultar, né? Resposta sincera, eu não sei. Seria só ocultar o reasoning, né? Deve ter algum motivo de negócio pra isso, sei lá. Mas sei lá. Mas bom, eu sei que nas minhas interações, quando eu tô vendo o reasoning, eu atuo, né? Eu atuo sobre a resposta antes dele terminar, né? Talvez isso tenha a ver, né? Isso enriquece o trabalho, né? Agora, com a sua pergunta, eu tenho uma boa resposta. Ou pelo menos uma teoria. Acabei de processar. Se você Você tava reasoning, cara. Era. Você é sei lá. Você é a OpenAI. Você ocultou. Eu não vou mais puxar. Eu vou pagar a conta de API no teu concorrente. Então aquela grana, mesmo eu reclamando do processo de destilação, ela vai para o outro. Então aí a gente está nessa situação de destilação que está rolando brutalmente, né? E, cara, eu não sei assim quanto tempo isso vai ser sustentável, né? Eu tô chutando ainda um ano pro caos estabelecer. Metade do ano que vem pro caos estabelecer. Mas eu acho que em alguns meses a gente vai começar já a ver uma situação de desespero. Para as empresas, sinceramente, para as empresas que estão consumindo LLM,
as que já faziam slop com carbono, né, e agora estão fazendo com silício, elas vão continuar fazendo, cara. Entendeu? Isso não vai mudar. Aí a hora que vier. Ela só vai parar a hora que o preço do token explodir. Né? É. Agora, falando sobre os efeitos, né, do slop e do brain rot, eu até fiz uma publicação no LinkedIn esses dias. Foi bem engraçado. Eu sempre compro o remédio do meu cachorro pelo WhatsApp. Só que eu sempre falo com uma pessoa diferente. Enfim. E aí eu botei lá. Me manda a chave Pix para eu pagar. Aí a pessoa, qual é a forma de pagamento? Então, assim, ninguém lê. Era uma pessoa, tá? Não era um chatbot. Mas alucinou melhor que o LLM. Tá, e relação a texto, né? Tipo, o texto que é gerado de slop. E é tipo, no que o dev precisa, tem muito slop em tutoriais, muito slop em documentação. Ah, Tipo, a pessoa gerou uma documentação oficial, viu? Não tô falando nem de, tipo assim, sei lá, o Zezinho que tem um Medium da vida e que fez um post com tutorial. Tô falando de documentação oficial mesmo, de alucinação e documentação oficial. E, copyright, janeiro de 2022. Escapei. de copyright. E tipo, qual a opinião de vocês sobre isso, né? Como isso pode afetar os devs e as organizações? Porque, por exemplo, tem uma coisa que a gente chama de poisoning, né? Do Sim. próprio Stack Overflow. Digamos que ainda tem esse que usa, né? A pessoa vai tentar ver esses locais parecido com o Stack Overflow e a pessoa vai ver um monte de resposta que foi gerado por IA. E nessa resposta não serve para nada, é tudo slop. E aí, como vocês acham que vai ser o impacto disso no primeiro? Vamos fazer o seguinte: Ah, eu vou colocar impacto nos devs, impacto no próprio modelo, né? Porque os modelos são treinados com as coisas que estão na internet, entre aspas. Aí. tem um gráfico muito bom. É de um paper de 2024, que é sobre a contaminação, né? É o token contamination. E aí ele menciona bastante lá a contaminação. Eu já usei esse gráfico, já fiz a demonstração algumas vezes. Acho que até aqui no canal. Foi aqui. E é no PubMed. Né? A quantidade crescente de palavras que eram muito pouco utilizadas na escrita manual dos artigos. E aí de 2023 em diante disparou. Termos muito específicos que os LLMs repetem massivamente começaram a surgir magicamente, né, brotar da noite para o dia em publicações. E a quantidade de publicação também disparou. Então, se não está confiável numa publicação dessa, né, de estudos no meio acadêmico, o que é que você acha que vai acontecer em livro físico? E aí começou a aparecer a mesma coisa. Aí começa a aparecer a mesma coisa em áudio, em vídeo, em qualquer, enfim, em todas as mídias. Agora, em termos da qualidade, o que vai acontecer, velho? Vai se perder informação. Vai se perder informação, vai se perder a habilidade de raciocinar, de criticar, de perceber que, sei lá, aquilo ali tá errado, ou não faz sentido. Vai só simplesmente dar um joinha, concorda e vida que segue. Tá se desenhando uma base assim perfeita para uma idiocracia. Agora, espero que tenha uma reversão em algum momento. Cara, é muito doido, né? Porque, porra, é só fazer o trabalho, cara. Faz o teu trabalho direito, cara. Lê o texto. Entendeu? Olha, eu acho que isso o fato de a gente estar tendo essa discussão, pra mim, é um sintoma de um problema muito maior. Sabe o lance de que as pessoas não estão conseguindo ir ao cinema mais e ficar 2 horas sentadas vendo um filme, que elas começam a ter que mexer no celular, tem lugar que estão colocando intervalo nos filmes de cinema agora. E assim, pô, a pessoa consegue ficar 2, 3 horas sem fumar. Você não consegue ficar 2, 3 horas sem olhar no celular, cara? Sabe? Aí você tem um texto pra ler, lê o texto, cara. Lê a porra do texto.
Eu acho que a gente. Aí é uma questão individual, não é uma questão coletiva. Eu acho que individualmente cada um tem que fazer. Leia um livro, cara. Leia livros, entendeu? Para que você possa passar um período de pelo menos 1 hora da sua vida focado numa coisa só, que não é uma tela. Sabe? Treina a tua capacidade de concentração e reflexão, cara. Sabe? Sem uma recompensa imediata. Sabe? Pois isso é muito importante. A gente tá entrando no momento. Cara, isso não é bom para nosso cérebro. Não é bom. Sabe? Leia o texto. Te mandar e-mail, leia o e-mail até o final. Não pede pra IA resumir, cara, pelo amor de Deus. Sabe? Que porra de mundo é esse, cara? É teu trabalho, leia o e-mail. Leia o código. Entendeu? Não dá, cara. Lê a documentação. Você tem que ler, você tem que saber o que você tá fazendo, cara. Sabe? Puta, Agora, coletivamente, para uma empresa, a gente volta numa outra discussão, né? Que eu falei antes, né? É muito mais difícil. Como é que você vai garantir que teus funcionários leram o que eles têm que ler? É uma estrutura de incentivo, é um problema de contratação, cara. Eu postei hoje não, mentira, eu postei uns dias atrás sobre recrutamento e seleção. Sabe, os recrutadores e recrutadoras não estão olhando direito para os currículos, cara. É uma IA que está triando os currículos. E agora parece que está saindo pesquisa que currículos escritos por LLMs têm mais resultado do que currículos escritos por seres humanos, porque quem está triando o currículo é o LLM. E aí existe um match, cara. Eles estão procurando umas palavras-chave que, se você, ser humano, escrever o currículo, você tem uma chance menor de passar. Entendeu? Olha a situação que a gente tá, cara. Tá tudo errado. Boa, boa. Por exemplo, o código, e a questão do código gerado, né, pelo que é SLOP, que se caracteriza por SLOP, tem muita coisa que relacionada à segurança, tipo, o código que abre brecha de segurança, código que abre vulnerabilidade, e também código que não é eficiente, né? Tipo, qual a opinião de vocês sobre isso, né? Tipo, como Então, é, ah, tem dois problemas. Problema um é que, em grande volume, em grande quantidade, dados disponíveis, né, para treinar esses modelos, são códigos meia boca. É tutorial, é incompleto, é com brecha de vulnerabilidade, não proposital, mas é porque aquela implementação era simples de um tutorial, e aí você treina o modelo. Aí você isso? começa a gerar novo código com o modelo atual e vai populando o GitHub. E aí nossa, surgiu milhões, bilhões de novos repositórios no intervalo ali de 1 ano, com código gerado por IA. Corta lá para o ano que vem. Você vai retreinar, vai sair um modelo, sei lá, o Opus 10. Aí beleza, aí vai treinar ele ali. Vai sair o Opus 10. Aí, usando esse código que foi gerado ao longo dos últimos anos. O que você acha que vai acontecer? Tipo assim, vai melhorar o quê? Não, porque agora vai ter mais essa camada de reasoning, de agents e tal, e vai ficar perfeita. Você disse que era produtivo e até agora o projeto está atrasado. Você acha que daqui a 1 ano e meio, a IA vai se resolver sozinha? Vai nada, velho. Não vai. É, eu acho que essa questão da segurança, ela virou um problema agora, né? Eu já falei isso aqui também no teu canal, Carlos. No passado, a gente não tinha. Os testes de penetração, eles eram feitos por seres humanos, né? Agora, com certeza, o teu código, a tua infraestrutura está sendo testada por LLMs também. Então, se você não testar, você tá ferrado, né? Eu acho que... Aí, tem uma coisa, tá? LLMs tendem a gerar código com brecha de segurança, com frequência. Não dá para confiar. Então, assim, o processo de desenvolvimento acabou de ficar mais caro. Não dá para você usar só seres humanos para escrever código. Você vai ter que passar por uma camada de
avaliação de segurança com LLM. Você não tem mais opção. Isso aí acabou, cara. Essa opção, você até tem a opção de não fazer o código com LLM. Você não tem a opção de não checar, sabe? Porque ele vai ser checado. Se não for por você, vai ser por um possível adversário, cara. Então, essa é a situação. Boa, boa. E a questão das dependências também, que também isso também entra no JLOP, né? Tipo, a ILM vai criar um código que vai, sei lá, buscar um monte de dependência desnecessária que vai estar lá. E aí? Isso você resolve com o processo, eu acho, né? Se você tem pessoas profissionais escrevendo código, elas vão ver que aquelas dependências não fazem sentido. E aí você manda tirar, né? Ou você já começa do começo, né? Fala assim, ó, eu quero usar essa daqui ou aquela dependência, não quero. Se você for usar uma outra, você tem que explicar, né? Então, eu acho que isso só é um problema quando você não está checando, né? Então, eu acho que... E aí entra o Júnior, né? O Júnior não tem repertório. Então, ele não sabe se aquela dependência é boa ou ruim, né? Nunca viveu aquilo. Exato. Aí é um problema, né? Aí você pega o Mas já código, vai caiu. olhar, vai tá todo ferrado, né? Vai estar cheio de monstrinho ali no meio que não faz sentido nenhum. Né? Ô, cara, você quer que eu crio a reunião? Que daí eu Não, não vou poder... Não dá, né? Aí não, depois... não, mas não era para você estar falando nada que está gravando. Ah, Deixa porque vai cair, já vai cair. falar vai normal. cair, Deixa em cair. 10 segundos, pô. Deixa cair, não tem problema. Agora eu vou ter que cortar isso aqui. Vocês não acham que também uma característica muito latente do Slop é essa questão de perda de confiança, né? Tipo assim, a gente perde a confiança nas coisas que a gente vai consumir, a gente não tem tanta certeza do conteúdo que a gente vai consumir. Pô, tipo, antes a gente podia se sentir um pouco mais tranquilo. Por exemplo, eu vou no Stack Overflow e vejo uma resposta e tem uma verificação, diz, essa aqui é a melhor resposta. A gente conseguia ter uma ideia do que estava a consumir. Hoje em dia a gente não dá, faz parte do slop a gente não confiar nem em artigo, né? Às vezes tem artigo, é que nem o pessoal diz, pô, vê um travessão ali já era, né? É que nem o Daniel falou, pô, gente, perco o meu incentivo para tentar consumir um texto, algo parecido. Vocês não acham que isso é ruim? Que isso também é uma característica do slop? É, você cria esse mecanismo aí eu entendo como mecanismo de defesa, mas assim, é meio que realmente desestimula. Desestimula. E vira algo automático. Vira algo automático. Tanto é que tinha um movimento, surgiu até um movimento há um mês, uns 2 meses por aí. Dentro do próprio LinkedIn eu vi que alguém compartilhando isso e a ideia era até interessante. Assim, viu algum conteúdo feito por IA? Não comente, não vá criticar não, só silencie. Aí eu, porra, Aí eu vou silenciar tudo, né, cara? aí eu, nossa, aí Pô, eu acho vai ferrar muito. é uma experiência horrível hoje em dia tentar procurar texto. Assim, eu não me sinto tão incentivado para, vou ler um texto aqui. Eu consigo ler dos nossos amigos, né? Que já conheço, eu sei que tem qualidade, né? Por exemplo, os textos do Fidelis eu leio todos, né? Uma Ah, maravilha. Mas aí, escreve aí muito bem. fica meio difícil, a gente não consegue sair muito da nossa bolha, né, cara? Mas eu acho que, assim, se você está produzindo texto com slop, aceite que você vai ter menos pessoas lendo, né? Mas é aquele negócio, de repente você quer um público que quer consumir com mais frequência, né? Então, cara, Mas, tipo, eu comparo slop, consumo de slop, igual a comer fast food, entendeu? Não te faz bem, você não deveria fazer, mas tem gente que gosta, entendeu? Então, se você está escrevendo texto com slop, e o LinkedIn ele é um lugar perfeito para isso, né? As pessoas adoram um floreamento e tal. Então, beleza, lá é o lugar, faz o slop e esse é o jogo, cara. Agora, assim, ô Carlos, eu tô vendo tua cara aí, cara. Você não quer, pô, não gosto de estar no LinkedIn escrevendo. Cara, aquele é o lugar pra isso, cara. Entendeu?
Eu quero falar bosta, fingir que meu mundo na empresa é perfeito e escrever cheio de frescura. Beleza, cara. Você não quer ler slop? Não fique no LinkedIn, cara. Lá não é o lugar pra você evitar slop. Mas eu não tô falando de LinkedIn, tô falando na internet no geral, né? Tipo, tem até uma teoria, né? Teoria da internet morta. Não sei se vocês já ouviram Sim, falar. sim. Tem a teoria da Mas, internet mas morta. E cara, aí eu sabe acho o que que eu acho? O Slop meio que deu uma acelerada nessa teoria que existe Ó, antes dele, né? eu uso LLM para revisar meus textos? Uso. Eu escrevi em Markdown, meus textos estão públicos no meu Codeberg. Dá pra ver tudo que eu escrevi, todos os commits, tudo pra ver tudo. Mas assim, Né? desculpa te interromper de Aí, novo. não, Desculpa te... aí eu termino. Aí eu peço pra LLM revisar. Se ele mudou meu tom de escrita, eu rejeito completamente. Não aceito. Entendeu? Agora, vai de cada autor ver como quer fazer isso. Pra gente, quanto consumidor, cara, pra mim é muito claro. Fez bosta, eu paro de consumir, cara. Não leio mais. Entendeu? Aí cada produtor de conteúdo que escolha o seu público. Entendeu? Acho que o mundo é esse, cara. E não, assim, ó, qual que é o problema? Ficou mais fácil produzir fast food. Antes você tinha que ter uma grande máquina de produção de linguiça, de hambúrguer e tal, né, que só grandes empresas conseguiam fazer. Hoje qualquer pessoa pode ter uma no fundo de casa. Não, Entendeu? eu concordo com a análise do fast food no que diz respeito à food, né, à comida. Agora eu discordo porque tanto o fast food é igual a gente tá falando do filme do He-Man no último vídeo, né? Pô, o filme do He-Man é fast food, mas é uma experiência fantástica. É justamente foca na experiência. E eu acredito que o fast food, a comida é ruim, mas eles focam na experiência. E o que que eu estou falando aqui é o contrário disso, cara. É a experiência que é ruim. No fast food eu tenho experiência boa, eu tenho, sei lá, como vocês falaram, esses frufru visuais que me incentivam e tal, e é uma experiência boa, Mas a pô. comida é ruim. A comida, não, a comida tu sente o gosto bom, tu não sente o gosto ruim. Não, não, cara. Você vai comer nessas grandes cadeias de hambúrguer, você vai comer mal, cara. Não é um negócio que é bom pro seu corpo. Eu assim, eu não tô te falando que eu não tô te falando Eu entendi, que eu a entendi o que gente você quer falar, mas eu tô não é pro teu corpo, pra tua nutrição, fast food é ruim, cara. É ruim, eu sei que é ruim, mas o que eu tô falando que eu discordo um pouco da tua análise, porque o fast food ele foca, o fast food que tu tá falando, ele foca na experiência. E o Jlop estraga a experiência. Então, por exemplo, eu não quero ler texto das pessoas se justificando. As pessoas ficam se justificando. Ah, eu usei travessão aqui, mas eu não usei IA. Aí, cara, eu não quero escutar isso, eu quero ler o teu texto. Entende? E Então, aí eu acho que o Jlop eu não concordo deixa essa contigo. experiência ruim. Eu não É o que concordo eu acho, né? contigo, cara. Eu acho que vão ter pessoas que vão dizer que a experiência no fast food é ruim. Entendeu? Que ela não quer ficar numa fila pra pedir comida, que ela não quer ficar esperando um lugar pra sentar, que ela não quer aquele cheiro de gordura no ar. Ela vai falar, eu prefiro ir num restaurante ou eu prefiro comer na minha casa, as duas são opções melhores. Tudo bem. Entendeu? Mas Então, independente do fast food. e vão ter pessoas que vão te falar. E outro lado vão ter pessoas que vão te falar que vídeos gerados por IA, que a gente tá chamando de slop, são legais. Entendeu? Cara, eu vou te falar, ó, grande parte dos idosos tá consumindo vídeo de slop sem saber que é slop, tá adorando, cara. Cara, sério, eles mostram, olha, Sim. um gatinho deu um salto de 3 casas, que incrível! Entendeu? Verdade. Eles não sabem que é slop, eles não sabem que foi gerado em 5 minutos por uma IA, e eles estão gostando, cara. Igual Eu tem gente que concordo, mas- adora comer na rede de fast food, cara. Tudo bem. Não, tudo bem. A gente tá falando de analogia, mas eu tô falando de texto técnico, que eu queria puxar para vocês de texto técnico que auxilia o dev. Eu tô falando disso. E a experiência não é boa. Assim, eu tô falando do meu ponto de vista. Do meu ponto de vista, a Mas, experiência ó, não é tranquilo. agora eu vou ser advogado do diabo aqui, ó. Se você pega um texto técnico escrito principalmente por IA, né, com pouca interação do autor, entre aspas, do texto, mas ele explica o texto o conceito de maneira correta, num estilo ruim, mas o conceito tá correto. Sabe o que eu acho? Beleza. Não. Claro, mas aí tu tá confundindo. Aí não é slop. Porque É slop, né? Não é slop. Porque a característica do slop é uma coisa que foi gerada, tipo, essa pessoa que gerou com uma intenção de fazer isso que tu falou. Só que o resultado não é isso que tu falou. Se chegou nesse resultado que tu falou, não é slop.
Não é que. Eu acho que você tem razão, porque quando a gente fala. Legal, vamos revisar Entendeu a Vamos, diferença? revisar aqui o conceito de slop. Porque, de fato, quando a gente fala de vídeo, um vídeo de slop, é um vídeo que tem uma pretensão de ter uma qualidade que ele não tem. Isso, né? exatamente. Exato. Então, o E texto o texto é a técnico, mesma que aí, coisa. pra gente chamar de slop, ele tem uma pretensão de ter uma Isso. qualidade que ele não tem. E aí, o que Isso. seria a falta de qualidade? Ele tá errado. Isso, Né? exatamente. Ele tá Não é errado, só exatamente. ele não é só estilisticamente problemático. Isso. Não é que as frases ficaram, sei lá, aquele jeitão de IA ruim. Isso, É exatamente. que ele tá errado. Ele tá né? errado, isso. Aí realmente é um O que problema. o que eu tô dizendo é isso. Porque se é do jeito que tu falou, não é envelope. É texto gerado com auxiliar. Eu não sei como é que chama. Com auxílio de IA. Pronto. Beleza, Mas que aí. o slop justamente não tem qualidade, entende? O que eu tô Ele falando não é tem, isso. ele tá conceitualmente errado. Não, eu concordo, eu concordo, eu consigo aceitar a gente não chamar de slop um texto que foi produzido por IA, Isso. mas que está conceitualmente correto. Né? Exatamente. Ainda que isso seja muito difícil de acontecer, porque a alucinação é inerente ao processo. Isso. Então, quando você pede para uma LLM gerar um texto e você não revisa, você pode estar entregando para os seus consumidores de conteúdo coisas erradas, né? O que é com o seu nome, o que é muito grave. Muito grave. E tem um detalhe, que é a sensibilidade, né? A sensibilidade do leitor. Então, você como consumidor, você vai bater o olho ali nos primeiros parágrafos, vai identificar que foi gerado, não vai sentir atração para continuar e tudo bem, vai pular. Ah, mas o conceito estava certo. Não interessa. Não foi atrativa a leitura. É igual quando a gente igual compra aqueles livro textos. experiência. e para no meio. Não, sabe o que eu também penso, ô Daniel? Que também é igual. Sabe que quando você busca um negócio no Google e você cai naqueles textos que eles estão trabalhando o SEO, e aí você sabe que para ele atender o SEO ele tem que ter um certo tamanho, né? Então você pergunta assim: você quer saber como que você dá? Eu passei por isso esses dias, né? Quando você dá um remédio pro seu gato. E aí você cai no texto e ele vai falar quem é o gato, da onde veio o gato, por que o gato age de tal forma, e não sei o que lá. Mas o título do texto é como dar o remédio pro gato. Só que isso está lá no meio do texto. Você tem que ficar pulando até chegar no ponto. E aí finalmente você chega. E aí você fica puto. Você fica puto porque você sabe o que está acontecendo. A gente que trabalha com isso sabe. A gente sabe por que eles fizeram isso. A gente sabe que aquilo às vezes não é nem feito por IA, tá? Às vezes é um ser humano que fez aquilo lá mesmo. Mas ele tá daquele tamanho porque ele quer atender o SEO do Google. Né? Que ele tem mais palavras-chave ali no meio e tal. Você fica puto. Muitas vezes eu caio no texto, ou eu pulo rápido e leio para achar a parte que eu quero e saio, né? Ou eu saio e vou ver outro. Né? Mas tem alguns, cara, sabe? Tem um cara que eu odeio, cara, que eu caio direto. Que sabe quando você tá no filme? Agora eu começo a ver antes. Você tá vendo um filme no cinema e você quer saber se tem cena pós-crédito. E aí você procura esses termos, filme tal, cena pós-crédito, você procura geralmente em inglês e tal. Caralho, cara, os 10 primeiros resultados é texto cheio de baboseira no meio, cara. Sabe? É muito chato, cara. Você só quer saber se tem ou se não, né? Putz, cara, isso é muito chato. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com esses textos de slop, sabe? A gente vai cair nisso aí e fala, pô, é slop, eu não vou nem ler o resto. E isso é muito ruim pra você, porque o Google sabe, né? O Google sabe que a hora que você fez uma busca, entrou num site e você saiu do site em seguida, ele joga aquele resultado pra baixo, né? Porque ele sabe que aquele link não atende àquela busca. Né? Então ele vai jogar aquilo, ele tá olhando para isso, né? Então aquilo joga contra aquele site, né? Então, Em cara, contrapartida, eu acho que tem pelo menos uma possibilidade do movimento inverso também acontecer, que é a galera voltar a ter um carinho na hora de publicar, voltar a ter um carinho na hora de produzir conteúdo. Tipo assim, pô, vou botar a mão na massa, vai ser eu falando, não vai ser um modelo. E, cara, eu demoro pra um caramba pra fazer vídeo novo ali no YouTube, porque eu escrevo o roteiro, eu descrevo a cena, mas é papel e caneta, e aí, beleza, capricho, eu boto uma energia naquilo ali, porque eu sinto prazer em produzir o vídeo. É outra história, é a mesma coisa quando eu vou escrever. Demoro pra um caramba, mas também
Eu É não o sinto Daniel escrevendo. eu não sinto prazer nenhum, só que aperto play aqui e vai cru mesmo. Sim, Mas é mas é isso. interessante isso que vocês falaram, porque acho que vamos para a parte final, vamos para a reta final aqui do vídeo. Porque existe um movimento que veio para combater o Giló, porque existe um movimento dentro das próprias empresas, né? Tipo, que são as empresas que estão por trás de LLM, etc. Porque não é tão interessante assim, questão de marketing, não é interessante, né? Não é interessante. Aí tem duas vertentes de marketing aí, né? Tem a vertente dos marketing que aproveita o Gilop, que eu acredito assim, eu não vou citar caso específico, mas eu vou falar por alto, todo mundo vai perceber. Por exemplo, quando uma empresa diz que o modelo escapou, né? Fizemos aqui um teste fechado, hermeticamente fechado, mas o modelo conseguiu escapar e invadiu uma empresa concorrente. Aí, pô, cara, assim eu fico olhando assim, que a pessoa que entra no que o Didio falou, né? A pessoa que olha isso, que consome essa informação e acredita nisso, tá muito mergulhada no Hillop, brother. Tá muito mergulhado no Hillop, porque não é possível que a pessoa não consiga perceber que existe um interesse muito grande de que aquela invasão seja, que ela ocorresse de fato, né? Existe um interesse. Interesse tecnológico, interesse mercadológico, em vários níveis, né? Que é pior ainda. Mas aí isso entra, que nem eu estava conversando com o Daniel ainda agora, isso entra no marketing que navega no Hillop, né? Por outro lado, Sim. tem o marketing anti-Hillop dentro das próprias organizações. Por exemplo, a Meta ela tem um programa onde ela mesmo ela tem um programa para marcar conteúdo, né? Esse conteúdo foi feito por IA, né? Esse conteúdo aqui utiliza LLM, esse conteúdo aqui é GLOP. Isso são iniciativas legais assim do lado dessas organizações. Mas tem muita organização, muita iniciativa da comunidade, entende? Tem muita iniciativa da comunidade para marcar, para evitar. O Didio mesmo citou aqui. Isso, não sei se vocês viram essa semana. O pessoal está vendo esse vídeo, foi há 2 semanas atrás, mas há 2 semanas atrás a Codeberg mudou as regras dela para aceitar, entende? Tipo, aceitar coisas feita com a IEM, aceitar ou não, né? Então, a política estão se apertando, né? Para tentar melhorar a qualidade, né? Qualidade do conteúdo e do código que a gente vai encontrar na internet. E, enfim, e tem vários movimentos, né? Movimentos Not AI, não use AI, movimento de artistas. Eu quero saber da opinião de vocês, se vocês já ouviram falar e qual o testemunho vocês têm para dar relacionado a isso, a esses movimentos Bom, anti-slop. sobre o caso inicial aí de hacking, excelência, eu vou permanecer em silêncio, eu não vou me comprometer. Mas, falando sobre os movimentos anti-slop, só confie da parte da comunidade. Qualquer movimento desse praticado pela própria empresa é um filtro para criar um novo dataset, agora categorizado. Eu estou usufruindo da técnica de Reinforcement Learning from Human Feedback. Então, eu vou pegar o feedback humano para você classificar. Isso aqui foi gerado por IA, isso aqui não foi. Que foi gerado por IA, isso aqui não foi. Porque quando eu for retreinar, eu quero aproveitar melhor o meu dataset. Então, eu quero retreinar o modelo com um apanhado novo de dados gerado por pessoas, para poder a qualidade, né, se destacar. Porque se eu retreinar com conteúdo gerado pela própria IA, são dados sintéticos, vai ficar mais do mesmo, não melhora. Então, esse Até piora, movimento né? ele é Até propósito. piora. Até Até piora. piora. Exatamente. Que Então vai ficando mais é medíocre, estratégia. mais medíocre, exatamente. No fim é estratégia. Estratégia para melhorar os dados. Agora, o da comunidade é outra história. Só uma curiosidade sobre essa notícia do Codeberg. Eles não proibiram o uso de LLM. Eles proibiram o uso de projetos que são vibe codados, basicamente. Que é principalmente escrito só por LLM. Se você está usando o LLM junto com o seu trabalho e você está comitando, você está fazendo tudo que a gente falou que você deveria estar fazendo. Super ok você manter seu projeto lá, não tem problema nenhum. Né? E em resposta, foi criado o Vibeberg. Pode procurar aí. Vibeberg.org. Sério, acessem aí.
O vibeberg.org, cara, eu tô vendo ele aqui agora. Ele é mantido por trabalhadores não técnicos que perderam o emprego pelo software. E aí, assim, rodado por trabalhadores não técnicos. São pessoas não técnicas que estão rodando um Forge de Git, mano. Quantos dias até dar uma merda? Sério. Já pensou? Esse vídeo aqui vai ser lançado, né? E a merda acontece antes, porque vai ser lançado só daqui a 2 semanas. Merda, cara. É receita pra dar merda, cara. Porque, botar um Forge Joe na internet, um Forge Git, botar um Git na internet com SSH, cara. É muito perigoso, cara. É muito perigoso. Entendeu? Então, sei lá, cara. Mas enfim, eu nem lembro o que a gente tava falando, cara. Eu só queria contar essa parte. Sobre esses movimentos, né? Movimentos anti-slop. Ah, então. Esse é um movimento pró-slop, na verdade, né? Ao contrário. Mas eu concordo com o que o Daniel falou. Realmente, a gente está num momento que as iniciativas empresariais, elas não estão ligando para isso. Realmente são iniciativas comunitárias que vão estar olhando para isso mesmo, né? Eu acho assim, ó, se o Netflix puder liberar o slop e parar de fazer filme, eles fariam isso. Que é o que o Spotify tá tentando, né? O Spotify tá tentando fazer isso, né? Metendo um monte de música feita sempre. por IA, né? Eles só não fazem porque toda pesquisa deixa muito claro que os clientes, os consumidores, vão fugir dos provedores de serviço. Então, se o Netflix começar a meter vídeo, filme com IA, eles vão perder os clientes deles. Todos. Cara, é tipo assim, 30%, 40% dos consumidores falam, se isso acontecer, eu cancelo minha conta. Né? Não é só eu não vou ver, eu cancelo a minha conta. Entendeu? Então, o Netflix não vai fazer isso, cara. Né? Então, existe uma reação muito forte, muito emocional dos usuários, né, que falam, não, cara, eu vejo valores diferentes. Né? Filmes feitos com IA são ruins, filmes feitos com ser humano são bons. Né? Então, não quero esse negócio. Imagens feitas com LLM com IA são ruins, imagens feitas por seres humanos são outras. Então, existe uma rejeição. Certo? Então, o mercado está respondendo a um incentivo. Né? Agora, se isso não tivesse acontecendo, maluco, a gente já estava afogado em slop. Fogado. Entendeu? Cara, se for olhar para a parte do slop, assim, já uma outra camada que está acontecendo, que é na pornografia, o que já era prejudicial está piorando. Mas assim, em escala absurda. Absurda. De um nível que tem maluco se perdendo no que é real, no que não é, mergulhando cada vez mais na fantasia, gerando coisa ali, pega foto de alguém, gera um vídeo e tal, e delira. Então, velho, talvez isso isso vai dar seja um bom, problema né? muito. Talvez isso seja bom, né? Porque a indústria pornográfica ela é tão problemática em tantos aspectos, Sim. Né? Sem entrar em juízo de valor com as pessoas que trabalham com isso, né? Eu acho que essa é uma discussão muito mais complexa do que a gente está tendo aqui. Mas, de repente, é melhor até, porque aí a gente vai aos poucos acabando com essa indústria, né? Sei lá, talvez isso seja um uso bom desse negócio aí que, né, vai acabar com esse negócio, né? Não sei. Sei lá. Tá Sinceramente, insano, eu preciso ler mais sobre isso, tá? Mas você levantou uma questão delicada, mas interessante pra caramba. Sim, sim. E voltando ali para o Spotify, é exatamente isso aí que você falou. Tipo, ele faz uma pesquisa se o Spotify e a Netflix, mesma pegada. Conteúdo gerado com IA, beleza, dentro do Spotify, tá dando grana, vou continuar. É só lembrar lá de 2020, maluco lá com o podcast falando de defendendo cloroquina e foda-se, não vou tirar. Vai sair aí uma galera, mas eu continuo lucrando e recebendo patrocínio, vou continuar.
A pegada é essa. Mas quando chega pra vídeo e filme, a repulsa é automática. Cara, se eu fosse mais inocente, mais ingênuo, sabe o que eu proporia? Eu ia falar, não, vamos fazer o seguinte, faz um teste. Faz uma assinatura do Spotify ou uma assinatura do Netflix que tem isso. Que está liberado e vai ter uma quantidade significativa, metade do conteúdo é gerado por IA, beleza? Então, assim, o Netflix hoje custa R$ 50, faz uma de R$ 25, metade do conteúdo é gerado por IA. E vamos ver o que vai acontecer, né? E se você topar esse conteúdo, de repente, beleza, você paga mais barato. Só que sabe o que vai acontecer? Isso é igual quando a gente começa a empurrar fast food para a população mais pobre. Entendeu? A gente, na prática, vai estar fazendo uma diferenciação e vai falar o seguinte: você é pobre, você vai ver conteúdo ruim. Entendeu? Então, e na prática isso vai estar engordando mais bilionário, no fim das contas. É isso que vai acontecer. Né? Então eu acho que eles fazem isso. Né? É a velha história que teve aqui no Brasil, né? Se a gente vai agora liberar cobrança de bagagem no avião, o preço da passagem vai cair. A gente liberou e o preço da passagem não caiu. Né? Então é o seguinte, cara. Tem que ter regulamentação. É o seguinte, você tem uma plataforma profissional de vídeo, tá proibida essa merda. Entendeu? Se você cobra, você não pode ter vídeo gerado por IA, cara. Isso é um absurdo. Entendeu? Não pode ser mais barato. Não pode ter, cara. Sabe? A gente tem que ter uma regulamentação nesse negócio, cara. E falar, não, cara, não é. Eu não vou entregar conteúdo ruim pra uma pessoa só porque ela é mais pobre que a outra. Sabe? Eu não vou entregar conteúdo técnico errado para um programador só porque ele está começando na carreira e não consegue pagar um conteúdo certo. Sabe? Você é responsável pelo que você publica. Né? Lógico que isso não se aplica a um blog público na internet. Né? Você publicou um blog, você não devia assim, você está lendo um negócio na internet, você tem que ter critério. Né? Então isso aí já está dado. Né? Agora, quando o negócio é pago, você tem uma assinatura do New York Times, da Folha de São Paulo. Isso é um absurdo se for gerado por IA. Os caras têm que ser processados. Sabe? Isso não pode acontecer. Né? Então essa é a minha posição com isso. Boa, boa. Bora uma pergunta polêmica aqui. Vocês acham que o overengineering que tá aí no hype, vocês acham que ele também faz parte do slop? Porque, assim, eu não digo só o overengineering por si só. Acho que o esforço que alguém, a pessoa que está assistindo a gente, ou então uma desses endorsers do hype, que eles fazem um esforço para explicar, para fazer para estudar uma engenharia que no final das contas não vai perdurar, tipo, não vai vingar. Vocês acham que isso faz parte do slop? Tipo, esse esforço, você acha que isso é uma perda de tempo? Tipo assim, eu tô falando de over-engineer. Veja bem, tem coisas dentro do slop, tem tecnologias dentro do hype, tem tecnologias dentro do hype que são úteis, que a gente consegue agregar valor. Mas tem muito lixo. Tem muito lixo. Tem Eu muito. acho que sim. É uma consequência do slop, porque se você tivesse pessoas profissionais avaliando o que está sendo gerado, isso ia ser pego e ia ser parado. Falar, não faça isso, não use isso, porque isso aqui tem problema. Então, se isso está acontecendo, é porque aquele LM se alimentou na internet de algum lugar, a gente sabe que tem arquiteturas ruins sendo propostas livremente na internet. Né? E até tem uma discussão se existe arquitetura ruim, né? Às vezes, a arquitetura não é boa nem ruim, ela é boa sob um contexto, e ela é ruim sob um contexto. Boa. Então, você adotando uma overengineer seria complexidade desnecessária, né? Sob aquele determinado contexto. Então não é que aquela arquitetura é ruim, ela é ruim, ela é desnecessariamente complexa naquilo que você está precisando fazer, né? E aí, se aquilo está acontecendo e você está deixando passar, sim, a definição disso é slop. É slop. Né? Sim, isso é slop. Gerar o conteúdo, gerar o código com tal arquitetura não está errado. Né? O que está errado é você aceitar o que foi gerado. Mas porque eu acho que potencializa, tá? Eu acho que o LLM ele potencializa o design errado para aquela solução. Ou potencializa a escolha de ferramentas que não deveriam se encaixar em determinada solução.
E aí, o que já era ruim piora. Isso, eu falo isso porque isso é uma coisa que a gente sempre fez, em qualquer hype. Porque, por exemplo, Sim. tem o clássico, né? Até citei no último episódio, tem o clássico, né? Tipo assim, duas pessoas conversando dentro de um meme. Ah, tô usando o Kubernetes. Por que você tá usando o Kubernetes? Porque todo mundo tá usando o Kubernetes. Aí, tipo, isso daí vai gerar um prejuízo muito grande ali pra frente. Agora, quando a pessoa diz, tu tem que fazer tudo com agente, o prejuízo é 10 vezes maior. Assim, eu não estou falando só de parte financeira, estou falando de dívida técnica, brain Sim. rot, todas essas coisas que a gente conversou aqui, que a pessoa vai se degradando, né? Não só Você a produz organização vai. lixo muito mais rápido. Exatamente. Então, tipo, eu acredito que o ideal seria se questionar, né? Qualquer pessoa se questionar, não só o técnico, né? Então, Porra, isso por que que eu tenho que usar isso? entra um papel que eu estava até discutindo com uns amigos essa semana, que a gente vai começar a, eu acho que ver, né, nesse momento, porque a gente está num momento onde isso que a gente está falando, isso aqui é, putz, isso aqui é overengineering, isso aqui não tá legal. Isso aqui tá com, ó, tô sentindo então, não tem um cheirinho de overengineering aqui nisso aqui, entendeu? Esse trabalho, essa sensibilidade, ela é quase artística, vocês percebem? Que ela vem de um repertório, de uma experiência, né, que só é adquirida com vivência. Né? Há 15 anos atrás, a Microsoft lançou uma certificação de arquitetura, que é um negócio que poucas vezes tentaram fazer. Tá? Não tinha currículo, não tinha prova. Era tipo a apresentação de um TCC, a apresentação para um board. Você ia levar um case para um board e ia apresentar esse case e eles iam te questionar por umas 4 horas. E no final você saía com a certificação ou não. Você tinha que ser capaz de defender. E as pessoas que iam te entrevistar são todas foda no que elas fazem. Então imagina uma pessoa que trabalha com infraestrutura de dados há 30 anos, uma infraestrutura de rede há 30 anos. Tinha uma de cada uma. Uma infraestrutura de segurança há 30 anos. E elas vão te destruir. E no final você vai sair destruído, mas talvez você. Não quer dizer porque você foi destruído que você não passou. Certo? Fazia todo sentido isso pra mim. Ela custava $10.000, tá? Pra fazer a prova. Eles não têm mais a certificação, pelo que eu lembro, mas a ideia me parecia muito boa, tá? Desse jeito me parece muito boa. Até hoje me parece muito boa a ideia. Só que lógico que eles faziam isso aliado às tecnologias deles, o que também faz todo sentido, né? Eles que estão oferecendo. Né? Beleza. Eu acho que a gente vai começar a ver um papel que é isso. Esse é um papel muito artístico, se você parar pra pensar, ele é muito subjetivo. Certo? E ele tem a ver com a tua caminhada, não tem a ver com... Ah, eu sei Angular, eu sei Kubernetes, eu sei OO, não tem nada a ver com isso, nenhuma dessas coisas. Certo? Então, eu acho que a gente vai começar a ter esse papel, é o detector de bullshit, sabe? O detector de slop. Isso aqui tem um cheirinho de merda, não tá legal não, hein? Não, vamos fazer de novo. E cara, no ritmo que a gente tá produzindo lixo, você trabalha o dia inteiro com isso aí, cara. O dia inteiro trabalhando. Ó, agora eu vou lá no departamento do Zezinho ali que eles estão fazendo bosta. Pera aí. Não tá legal não, pera aí. Tira isso aqui, coloca isso aqui, muda o prompt, joga todo esse código fora, começa de novo. O código não tá barato? Joga fora. Faz de novo. Sabe isso aí? Eu acho que a gente pode cair para uma situação como essa, onde o seu paladar, como é que vai falar? Taste, né? O seu gosto, né? Vai importar muito, entendeu? E vai importar mais ainda se a gente parar de formar júnior, né? Então, assim, vai ficar ainda mais importante. Então, eu acho que dá para ter geração de código com LLM, com pessoas experientes e tal, e a experiência vai ficar mais importante do que nunca, né? Isso não quer dizer que nada do que a gente falou antes não tá certo. Isso aqui é mais uma coisa, sabe? Detectar que você está sendo enganado por um modelo de linguagem grande é uma habilidade. E não é uma habilidade que se estuda, cara. Sabe? É uma habilidade que se desenvolve. Sabe? Olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu já passei por tanto software, já passei por tanta infraestrutura, que isso aqui vai dar um problema lá na frente, não sei aonde. Então, isso aqui é over-engineering, isso aqui é under-engineering.
Opa, isso aqui tá deixando de lado uma questão importante, hein? Tá simples demais. Não, não, não. Aqui na empresa a gente faz tal coisa de tal jeito. E a hora que a gente for ligar lá na frente com esse sistema, isso vai dar merda. Tá faltando um detalhe aqui. Sabe? Essa experiência, ela é importante. E cara, esse é um dos isso é só um dos motivos pelo qual essa galera que tá fazendo SaaS e quer ficar rica não vai dar certo. Entendeu? É só um dos motivos. Tá? Não é o único, tá? Porque tem, eu não sei ganhar cliente, eu não sei sustentar em produção, eu não sei. Você não sabe nada, cara. Você é um dev que trabalha 5 anos, você sabe porra nenhuma, cara. Sabe fazer código, sabe fazer CRUD e um pouquinho mais. Não é assim que a gente cria uma empresa. Né? E isso é mais um motivo que isso daí não vai dar certo, porque essa galera que trabalha, que tá querendo ficar rica, não tem bom gosto, entendeu? Então, é aquela história lá do. Eu trabalho com tal tecnologia há 10 anos. Não, 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 não. Você levou 5 para amadurecer, você tem 5 anos de experiência prática com, com tal tecnologia. Então, é menos 5, não é 10 ao todo. E isso de ter essas experiências para detectar quando falta ou quando precisa, vem da vida, vem de viver. Viver aquela experiência, apanhar, fazer ali no braço, ter a prática. E, cara, se não vai mais ter, como é que vai fazer? E não é desrespeitar quem tá começando. Todo respeito a quem tá começando, cara. Eu tô Exatamente. olhando pra minha própria trajetória e lembrando de todas as cagadas que eu fiz. Eu não tô querendo ser gatekeeper de nada, mano. Vai lá, faz o que você quer fazer. A questão é o seguinte, eu tô valorizando a profissão. Existe um caminho a ser trilhado. Certo? Você não chega num tatame de judô e pede as faixa preta, cara. Sabe? Você vai passar por um período que você vai ser validado por várias dificuldades até você ter a sua faixa preta. Eu só tô falando isso. Existe uma caminhada para você ganhar a sua faixa preta. Sabe? É só isso que eu tô dizendo. Todo mundo pode chegar lá, só que tem um tempo para as coisas acontecerem. Sabe? Porque senão a gente pode soar como um bando de velho que a gente é mesmo, que tá querendo falar pros outros, você não pode chegar aqui não, entendeu? Porque você é um bosta. Não, não, pode chegar, cara. Só entende que tem um caminho, entendeu? E que não tem muito atalho. Tem alguns atalhos. Você pode, mano, ralar, ler. Você pode evitar empregadores ruins. Você pode estudar pra caralho. Você pode evitar projeto ruim. Tem alguns atalhos. Mas um tempo mínimo você vai ter que cumprir, cara. Igual eu já falei isso várias vezes. Cheguei num banco uma vez, cara. Tinha 3 arquitetos de 23 anos de idade, cara. Arquiteto de software. Qual a chance, cara? Qual a chance? Entendeu? Sabe? Não, cara. Não tem, cara. Provavelmente nenhum dos 3 é arquiteto, cara. Sabe? O banco tem... O que aquilo me fala? Nossa, o banco contrata muito bem. Não, o banco não sabe contratar, cara. O banco tem um problema. Certo? É isso que isso me fala. Não, nossa, o departamento deles é incrível. Achou os 3 arquitetos de 23 anos que existem no Brasil. Não. Não é isso que aconteceu. Entendeu? Exatamente, exatamente. Tudo leva um tempo. Tudo leva um tempo. Boa. Então, eu vou deixar aberto para despedida aí. Vamos lá, ordem alfabética, por favor. Não tenha pressa, né? Não tenha pressa em viver, em adquirir experiência, né? Em construir a sua experiência. Não tenha pressa. E divirta-se no caminho. Exatamente. Se puder, divirta-se. E se não puder, opte por se divertir também. Vai lá, Didi. Não, valeu pelo convite, é nóis. Me encontre no Mastodon já junto com o Carlos falando, sendo hater de IA, né? Igual a gente falou no outro vídeo. E tamo junto, é isso aí. Twitter, Blue Sky também, tamo lá. A gente ainda tem 1 minuto. A gente ainda tem 1 minuto. O que tu tá fazendo, Daniel? Rápido. O que tu tá fazendo da tua vida? Eu Só mexendo no robô. só no robô e, enfim, surfando o slop. E tu, Didi? Rápido, 40 segundos. Eu botei o meu NAS no ar, tá funcionando desde a nossa última gravação, usando o NixOS e patches de kernel. E agora eu tô criando testes para as minhas máquinas de Nix. Tá sendo uma baita experiência construir testes declarativos de infraestrutura. Muito legal.
E eu, como tô no mesmo dia, um dia depois do último episódio que eu gravei, eu só assisti Backrooms e o filme do He-Man. E é isso. Tchau, dá tchau aí. Falta 3 segundos. Valeu, Falou, galera. galera. Tchau, Falou. tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fui.